repete a formação do jogo da última quarta. Martin Silva, número 1, Madison 2, Anderson Salles 4, Rodrigo, quarto zagueiro, número 3 e Cristiano, número 6. Serginho 8 e Quinha Azul 5 são os volantes. Os 3 meias do Vasco, Júlio dos Santos, o paraguaio 9, Nenê, número 10 e na ponta esquerda, Jorge Henrique, número 11. O centroavante é o Riascos. O colombiano veste a camisa 7, o Jorginho do Tetra. É o técnico do Clube de Regatas Vasco da Gama que vai vencendo, se acompanhou no clipe. As imagens da primeira parte do confronto, está 1-0 para o Vasco. O Flamengo vem a campo com a seguinte formação. Esse é o time rubro-negro, com a novidade que começa pelo gol. Paulo Vitor está de volta, número 48. Para a 21, César Martins substitui o Wallace, número 3. Samir 4 e Jorge, número 36. Márcio Araújo 8 e Canteiros, número 20. São os dois homens à frente da defesa. Depois, Emerson 11, Ederson, número 10 e Everton 22. E o homem da área é o Paolo Guerreiro, o peruano ídolo da torcida. O time escolhido pelo técnico Osvaldo de Oliveira, segundo jogo dele comandando o Clube de Regatas do Flamengo. A arbitragem para o jogo desta noite. A responsabilidade de conduzir os destinos do jogo que vale classificação é de Wilton Pereira Sampaio, com Emerson Augusto de Carvalho, que é da FIFA, um dos melhores do quadro brasileiro, e o Guilherme Dias Camilo, da mesma forma. Essa é a nossa expectativa. Então vamos à beira do campo, começando com o repórter Carlos Gil. Estou aqui ao lado do Jorginho. Jorginho, a primeira partida foi marcada, sobretudo nos minutos iniciais, jogadas mais ríspidas, muitos cartões. Como é que você imagina a partida de hoje? Como é que o Vasco tem que jogar? É um pouco mais pegado mesmo, é segurando porque o resultado favorece? É um tipo de jogo realmente que tem uma pegada muito maior, a vontade, a entrega é maior. Mas sem violência. É muito importante que a gente faça um grande jogo, um jogo pegado, como nós falamos, eu e Osvaldo, seja realmente um grande jogo, um jogo disputado, digno das duas grandes torcidas, mas que seja leal. Obrigado, Jorginho. Bom jogo. Eric. Aqui com o Osvaldo de Oliveira. Osvaldo, a gente estava até brincando aqui. Segundo jogo teu à frente do Flamengo, com 3 treinamentos e já uma decisão. Isso é as nossas agruras, né, do futebol brasileiro. Enfim, vamos lá. A gente tem que aprender a lidar com isso. O Flamengo está preparado? Muitíssimo, muito preparado. Luiz. Na cabine da Globo, dois grandes craques da história desse clássico. Estou aqui com o Júnior e com o Juninho Pernambucano. Até que ponto a vantagem pesa, a vantagem numérica? Juninho, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Eu acho que é uma vantagem considerável para o Vasco. Fez um bom jogo na primeira partida e começa vencendo por 1-0. Eu acho que tem que levar em consideração, sim. E o emocional bate até onde, Júnior? Eu acho que os últimos resultados, Luiz, boa noite a você, boa noite a todos, né? O último resultado do domingo pode criar para o Flamengo alguma coisa a mais. Se o Vasco repetir a atuação da quarta-feira, realmente vai ficar bastante complicado. Vai começar o jogo no estádio do Maracanã. Os últimos 90 minutos. Em caso de vitória do Flamengo por um gol de diferença, pênaltis. Esse é o regulamento. Aí começaram um dos maiores clássicos do futebol internacional. É mais um Vasco e Flamengo para essa história centenária. E um dos grandes jogos do futebol brasileiro. Autoriza Wilton Pereira Sampaio. Bola rolando no Maracanã. É noite de decisão, é noite de gala. Você ligado na Globo. Vasco e Flamengo, tá 1-0 pro Vasco. Resultado conquistado na última quarta-feira. Veja aí o trabalho do Everton. Volta a jogar na sua posição de origem. Passou pelo Ederson, tentou servir do lado direito, não passou para o Pará. Recuperação do Vasco, Nenê. Aí chega César Martins. Faz o corte, entrega para o Ederson. Ederson protege, trabalha na ponta direita para o Everton. Everton já trabalha no meio para Guerreiro. Guerreiro dominou, tocou atrás, vem o chute, vem fraquinho. A bola vai saindo no chute do Ederson, à direita do gol do Martin Silva. O toque do Guerreiro, a bola chega e já vai redondinha. De costas, o Guerreiro realmente faz muita diferença, né? A facilidade da visão. Diga, e o Eric. Emerson aqui pela esquerda, né, Luiz? Como jogou contra o São Paulo e como não vinha jogando com o Cristóvão quando ele era escalado pela direita. Que, por sinal, é a área preferida dele no campo de jogo, né? O Emerson ali realmente do lado esquerdo. Vamos ver como é que vai se configurar aí a disposição tática dos times. Repito, né? Hoje os treinos são fechados e tal. Quando os treinos são abertos,
os caras já estão no recreativo, né? Aí não dá para você decifrar exatamente o que vai acontecer no dia do jogo. Bola lá pro Guerreiro. Guerreiro vai dominando, ajeitando. A bola para no Guerreiro. Anderson Salles pressionou o Rodrigo também. A bola ficou na direita com o Ederson. Ederson vai passando o Pará. Ele clareou pro pé direito, tentou um chute pro gol. A bola desviada. Vai lá o Martins Silva para fazer a defesa. Renato Marcília, Wilton Pereira Sampaio tem a responsa de conduzir o jogo. Boa noite, Renato. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos da Rede Globo. Esses primeiros 15 minutos vão ser fundamentais para que o Wilton não perca o controle da partida e estabeleça um limite para os jogadores. Tem que acompanhar de cima, mostrar autoridade, porque o jogo anterior foi muito violento. E o Wilton está marcando falta do Guerreiro. O Guerreiro fez aquele gesto assim, como que diz, pô, não acho não, mas tudo bem, o senhor marcou. Aí o Guerreiro com o Rodrigo, o Wilton marcou a falta. Dá a sensação, né, Marcília, de que vai ser aquela arbitragem no início de marcar tudo. Exato, ele não pode soltar muito a partida nesses primeiros momentos. Como eu disse, em 15 minutos, segura. Conforme os jogadores se comportarem, vai soltando a rédea aos poucos, até no limite do tolerável, né? Para que ele não perca o controle da partida. Vai lá, Rodrigo, para a cobrança da falta para o Vasco. Faz o levantamento lá para o Júlio dos Santos. Vai subindo o Jorge. Ela vai caindo, sobrando no Emerson. E a bola vai saindo ali pela lateral, fica caído o Everton. Nós estamos revendo a disputa de bola do Serginho com o Everton. O juiz marcou a falta. Acho que o encontrão foi nas costas e não ombro a ombro. É isso mesmo, Renato? Exatamente, bem marcado. Vai jogando o Ederson, trabalhando com o Emerson. Pela ponta esquerda o Emerson. A maior parte do tempo da vida dele, né? Ele jogou sempre mais do lado esquerdo, o Emerson. É a parte preferida do campo dele. Vai chegando para na marcação, Jorge Henrique fica com a posse de bola, a recuperação do Flamengo. Tentou adiantar a jogada do Guerreiro, acaba desarmado. Sai jogando o Vasco, bola tocada para o Nenê. Chega Márcio Araújo, cai o Nenê. E já vai ter o primeiro cartão amarelo do jogo. O Márcio Araújo diz, não senhor, não foi isso que aconteceu. E a gente está revendo, a nossa câmera está colocada bem ali, ó, nas pernas dos jogadores. E o corpo inteiro no ar, mas dá pra gente, tão pertinho que dá pra gente perceber exatamente o que aconteceu. A pergunta é se o cartão foi correto, Renato. Ele não visa a bola, ele vai no corpo do jogador, vai nas pernas do jogador do Vasco da Gama. E o Wilton Pereira Sampaio resolveu implantar a rédea curta. Ele não quer deixar que aconteça o que aconteceu no jogo anterior. Talvez em outras circunstâncias ele não mostrasse o cartão amarelo. A falta favorece o time do Vasco. Já a gente vai dar uma passada pelos resultados. Temos talvez uma surpresa, né? Já um time classificado para a próxima fase que não estava entre os favoritos. Temos 3 jogos da Copa do Brasil já disputados. Vamos então aos resultados desta noite pela Copa do Brasil. Tivemos os seguintes jogos. O São Paulo vencendo o Ceará por 3-0 lá no Castelão, em Fortaleza. O São Paulo tinha perdido o primeiro por 2-1, se classificou. O Fluminense repetiu o placar, venceu por 2-1. E o Flamengo apertando bola para o Guerreiro. Recuo na chegada do Rodrigo. A bola foi pela linha do Anderson Salles. A bola foi pela linha de fundo. Veja só, o Anderson vai de pé esquerdo, tira o doce da boca da criança. O Guerreiro já estava fechando com condições de finalização. Ficou se lamentando o peruano. Já o completo dos resultados da noite para você. Vem cobrança de escanteio para o Flamengo. Veja o levantamento. Vai chegando de novo a defesa do Vasco cortando. A bola volta na direita. Aí o Everton levantou, Martins Silva saiu e de mão direita tirou. Bola voltou no Jorge. Bateu cruzado, toque pro gol. Gol! Impedido. Mas não valeu. Tá marcado o impedimento. É um gol absolutamente... O juiz deu o gol, Luiz. Então o juiz deu. Gol! Flamengo! Um gol de calcanhar, um gol de letra. Os jogadores do Vasco cercam o assistente Guilherme Dias Camilo. Ele levantou a bandeira. O juiz, entretanto, apontou para o meio do campo. Agora a reclamação é vascaína. O escanteio veio, a bola chutada pelo Jorge. Me pareceu o César Martins, na bola tocou no Jorge Henrique. O César Martins estava mesmo na jogada. Mais uma vez, é o Cristiano, vamos ver se há impedimento ou não. Chute do Jorge. O César Martins vai participar, não toca, ele deixa a bola passar. E mais uma vez, olha o que acontece. O toque é contra.
E aí o Bandeira marca o impedimento, mais uma vez. O Madison toca a bola e vai para o fundo do gol. Chute do Jorge, desvio foi do Madison, o César Martins que estava na frente. Não foi ele quem tocou na bola, mas ele abre as pernas. Os árbitros estão conversando entre eles e vai ser validado o gol. Mais uma vez, chute do Jorge. Olha só o Anderson Martins como ele está na frente. Ele vem correndo, abre as pernas e o gol é contra do Madison. E a análise é do Renato Marcília. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O gol é legal. O gol é legal. O auxiliar, o Camilo, marcou o impedimento porque não se deu conta de que foi o jogador do Vasco da Gama que fez contra. Para ele imaginou que tivesse sido o jogador do Flamengo. E aí correu. Marcou o impedimento. Quando foi avisado pelo árbitro, ele fez o sinal de positivo, que estava errado e que o árbitro estava certo na sua decisão. O gol foi legal. E o início de jogo muito forte pelo lado do Flamengo. Vai lá, Luiz. Levantamento para Paulo Guerreiro. Ele vai subindo, tentou a dividida. A bola espirra, cai do lado esquerdo com o Everton. Levantou para a boca do gol, chegou para fazer o corte. O Rodrigo. A bola fica com o Anderson Salles. Pressionou o Emerson Sheik. Bola vai pela linha de fundo. Bom, eu preciso fazer aqui, Juninho, com o Marcílio, o seguinte. O fato do César abrir as pernas não interfere na ação. O Madison não toma um susto quando ele abre as pernas, Renato Marcílio? Não, para mim não. Okay. Se ele estivesse na frente do goleiro, por exemplo, abre as pernas, a bola entra no gol, o goleiro não consegue ir na jogada, né? Ou se vem impedido e prejudicado na sua ação, tudo bem. Mas para o zagueiro que faz o gol contra, para mim o gol foi... Eu, se estivesse no lugar do arco, tomaria a mesma decisão que ele tomou. E só para completar, Luiz, um início muito forte do Flamengo, bem melhor que nos outros jogos. O cruzamento sai do Canteiros, que participava pouco, e esse jogo já começa a aparecer um pouco mais. E a falta de atenção do Madison. É uma jogada que não é difícil. E aí talvez não começa bem o jogo, não está tão atento. Sai o chute-cruzamento, né? Um chute-cruzamento porque é um cruzamento mais forte. E o Madison é surpreendido, infelizmente, pro Vasco. E a bola entra, fazendo 1-0. O Flamengo já consegue recuperar a vantagem, mas começou mais forte que o Vasco esse jogo. E nós temos a falta que favorece o time do Vasco ali na intermediária. Paulo Vitor volta com a abraçadeira de capitão, o goleiro titular do Flamengo. Lembrando mais uma vez do escanteio, a bola sobrou na esquerda. Quem bateu na direção da área foi o Jorge e o gol contra foi do Madison. O Brasil inteiro ligado na Globo. Vem cobrança de falta pelo Rodrigo. Que pancada, Paulo Vitor! Em 2 tempos. A bola ficou quase que em cima da linha. Observe ali, ó. Aí o Paulo Vitor voltou e tirou. Imediatamente o chute. Esse chute que bate, que quica na frente do gol. Que era especialidade de Juninho Pernambucano. É terrível. Bem cobrado, muito bem, né, Juninho? Bem cobrado. Ela pega mais velocidade ainda, Luiz. Então ela tira um pouco do tempo do Paulo Vitor na jogada. Nós estamos vendo um jogo completamente diferente daquele da quarta-feira passada, né? Talvez, não sei. Olha a bola levantada para a área, vai chegando o Nenê na sobra. Foi lá para fazer o corte o Canteiros. A bola fica no Guinha Azul. Guinha Azul faz ela chegar ao Cristiano na ponta esquerda. De novo, Guinha Azul trabalhando para o Jorge Henrique. O corte foi do Pará. Bola volta no Guinha Azul, adiantando para o Cristiano. Olha o cruzamento, bola perigosa, passou pelo Riascos. E vai ficar com o Emerson Sheik. Tentou botar na ponta esquerda, não tinha nenhum companheiro. Só agora vai chegando o Paulo Guerreiro. A bola tocada para Serginho. A antecipação foi do Jorge, que participou ativamente do gol. Lucas Barrios abre o placar para o Palmeiras. Olha, o Palmeiras faz 1-0 sobre o Cruzeiro. Aí a bola tocada para o Julio dos Santos. Ele domina, tentou para o Riascos. Chegou o Samir. Para com tranquilidade, joga na esquerda. Aí vai chegando o Jorge, deixou o Riascos sair com bola e tudo pela lateral. Situando, no primeiro jogo, o Palmeiras venceu por 2-1 em São Paulo. Então ele amplia a sua vantagem. Se o Cruzeiro devolver o placar, vencer por 2-1, a disputa iria para os pênaltis. Mas aquela vantagem de vencer por 1-0 já foi para o espaço do Cruzeiro, que não vem bem no Campeonato Brasileiro e está em situação bem delicada agora na Copa do Brasil. Bola com o Julio dos Santos. Tentou o levantamento para o corte do Pará. A bola vai caindo no meio. Chegou para dominar o Everton. Lá atrás quem chega agora é o Rodrigo. Bola volta novamente lá na defesa com o Anderson Salles. Mais uma vez com o Rodrigo, a bola vai ser jogada para fora para que o Paulo Guerreiro seja atendido. Ele está sentindo o tornozelo direito.
Enquanto o Guerreiro vai ser atendido aí, estamos atentos, obviamente. Você está vendo dividida do Serginho, ele cai meio... Ih, rapaz, segurou o Guerreiro pelo pé. E o Serginho caiu, Luiz, em cima da perna do Guerreiro, que estava se girando para ir ao encontro da bola. Deixa eu só terminar aqui a respeito. Está completamente diferente da quarta passada, talvez até em função da vantagem que o Vasco adquiriu. O Vasco semana passada entrou marcando de uma forma que não deu nenhum espaço, não deu respiro ao time do Flamengo. E hoje ele já dá esse espaço, que aconteceu exatamente até sair o primeiro gol. Então, gente, enquanto o Guerreiro está sendo atendido, vamos retomar aqui os resultados da rodada, porque o Clássico dos Milhões começou a 1.500 por hora, meus amigos. Então, o Figueirense do René Simões, o René tinha sido eliminado pelo Figueirense, agora pelo Figueirense ele elimina o Atlético Mineiro, vice-líder do Brasileiro. O time tem jogado um futebol bem legal, mas o Figueira passou. O Figueira já está nas quartas de final. Corinthians e Santos está 0-0. O jogo está sendo na Arena Corinthians. O primeiro jogo foi 2-0 para o Santos. E o Palmeiras vai ganhando por 1-0 do Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Aqui está 1-0 para o Flamengo. O Guerreiro está mancando demais, o que é uma preocupação forte para a torcida do Flamengo. Afinal, não é só pelo fato do Guerreiro ser a grande contratação, mas por tudo que esse rapaz faz no campo de jogo. A entrega do Guerreiro é algo impressionante, como ele se vira em jogos difíceis, com marcação cerrada. Dr. Márcio Tanuri, que agora é o responsável. Ele recusou, né? Preferiu, acho que até para fazer um teste, viu, Hélio? Ele já sai caminhando para sentir direito o que está acontecendo e já está pronto, inclusive, para levantar o braço lá. Eu dizia que o Dr. Márcio Tanuri assumiu o comando do Departamento Médico do Flamengo com a aposentadoria do Dr. José Luiz Mano. Levantamento lá na ponta esquerda, velocidade para a saída do Paulo Vitor. Ele vai tranquilo para fazer a defesa. E você que chegou depois do jogo já começado, nós tivemos um gol contra do Madison aqui no Maracanã. Logo no comecinho, abrindo o placar do jogo a favor do Flamengo e igualando o Clássico dos Milhões. E o Flamengo se manda pela direita. Já veja lá o domínio do Canteiros. Tentou a bola para o Ederson, foi forte, saiu bem para fazer ali a proteção. Martim Silva. Então, como eu estava dizendo, não dá para o Guerreiro. Olha, informação importante, hein? Não dá para o Guerreiro. O Flamengo perde o seu principal jogador com 13 minutos. E pode estar perdendo até para, de repente, para mais de um jogo. Ele não está conseguindo firmar o pé o Guerreiro. Ele fez um sinal, o Oswaldo Oliveira voltou correndo aqui para o banco de reserva, dizendo não dá. E aí o Oswaldo agora está conversando com o Jaime. Portanto, não dá para Paolo Guerreiro. Ele está ainda tentando firmar o pé. Está batendo, né, para ver. Mas, Luiz... a gente está vendo o Jaime ali, que voltou a ficar no banco com o Oswaldo Oliveira, inclusive. Diga, Júnior. Eu acho que, até a respeito disso, eu acho que é importantíssimo, porque o Jaime é um profundo conhecedor do clube, foi vencedor, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca e pode dar uma ajuda ao Oswaldo nesse início. O problema Paulinho é que foi para o aquecimento, viu, Júnior? Só para te o problema é que o Serginho, sem querer, ele cai em cima do tornozelo com todo o seu peso, com o Guerreiro com o tornozelo, com o pé, a perna apoiada no chão. Paulinho, portanto, já está em processo de aquecimento. Deve entrar no lugar do Guerreiro. Sai jogando o Flamengo mais uma vez. Outra falta, o juiz está dizendo que não. Jogo que segue, bola com o Cristiano. Menezes se desmarca lá pela ponta esquerda, a bola para ele. Tentou a devolução, agora buscando o Jorge Henrique. Vai o Pará, chega de lá, rasga, tira. Ela cai da linha esquerda, novamente é dividida, fica com o Nenê. Nenê tentou a jogada, César Martins para fazer o corte, bota no meio para o Emerson Sheik. Ele deu um desvio, mas o Guerreiro está fora de jogo. O Guerreiro não está em condições. O Paulinho não estava nem pronto, porque afinal, começo do jogo, normalmente os jogadores reservas ficam lá no banco, não fica todo mundo aquecendo o jogo inteiro. Então o Paulinho ainda está em processo de aquecimento. E o Vasco está se mandando pela esquerda. Bola com o Cristiano, marcado pelo Márcio Araújo. Cristiano e Pará, chega a Pará, faz o corte. Tenta sair jogando. Bola vai ficando no meio com o Nenê. Levantou para o Riascos. Paulo Vitor saiu para fazer a defesa. O Oswaldo mandou ele cair agora. Caiu. E o Vasco jogando muito pelo lado esquerdo. Talvez a melhor opção seria pelo lado direito com o Madison para forçar o Emerson a defender. Seria uma ótima opção se o Madison se liberar um pouquinho nesse jogo, obrigar o Emerson a voltar. Ele não tem essa capacidade para conseguir acompanhá-lo o jogo inteiro. O Madison é mais jovem, mas a preferência no início, o Vasco ataca pelo lado esquerdo e o Guerreiro vai fazer muita falta. Eu acho, Juninho, exatamente pelo fato do Madison ter sido uma peça importantíssima na quarta-feira passada, com o Júlio dos Santos caindo um pouco no meio, abrindo aquele corredor para ele, que ele colocou um jogador rápido como o Emerson aqui. Pode ser que ele não aguente os 90 minutos, mas enquanto tiver fôlego ele vai ter condição de fechar um pouco aquele dado, ajudando o Jorge.
recentemente o Flamengo jogou um jogo do Campeonato Brasileiro, viu, Juninho Luiz, sem o Guerreiro, quando ele cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense. O Paulinho ainda não estava em condições, jogou uma linha de frente com Ederson, Emerson e o próprio Everton. E curiosamente foi o jogo onde o Flamengo fez mais gols no Campeonato Brasileiro. Venceu o Furacão por 3-2 aqui no Maracanã. Guerreiro sai de maca, portanto, do campo de jogo. E o Gabigol fez 1 para o Santos. Vai direto para o vestiário Guerreiro, hein? 1 para o Santos, 0 para o Corinthians, o que significa dizer que para conseguir a classificação o Corinthians tem que vencer por 3 gols de diferença. 4-1, por exemplo, né? Porque no Clássico Paulista, cada jogo no estádio do clube, então o gol fora de casa é critério de desempate. O Guerreiro já saiu, o Paulinho está na beira do campo, prontinho para entrar no time do Flamengo. O Flamengo que domingo joga pelo Brasileiro no Recife contra o Sport, jogo duríssimo. O Sport fazendo grande campanha, por sinal. Luiz, diga, Gil. Uma curiosidade aqui, o gol do Madison, né, que a gente viu pela transmissão que foi do Madison, ainda não foi assinalado aqui na mesa. A arbitragem, nesse momento a arbitragem acaba de confirmar só agora para o quarto árbitro que o gol foi contra do Madison. E o Zinho, né, auxiliar do Jorginho, já estava pressionando aqui para saber o que tinha acontecido, né? Porque estavam cobrando o impedimento que vimos não aconteceu. Olha, o plenário do Senado aprovou agora à noite, por 59 votos a favor e 12 votos contra, a recondução de Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Antes da votação no Senado, Janot passou por uma sabatina que durou mais de 10 horas. Ele fica no cargo por mais 2 anos. A cobertura completa você vê logo depois do futebol, no Jornal da Globo, com a apresentação do William Vac. Mais uma falta. Emerson, Júlio dos Santos e a falta marcada sobre o Emerson. É falta que favorece o Flamengo. E o Paulinho foi lá para a ponta direita, viu, Luiz? Pois é, talvez vamos ver como é que vai ficar a disposição ali, né? O Emerson já fez o papel de centroavante dia desses também. Bem solto, com bastante liberdade, mas ele continua aí na ponta esquerda, ó. Tentou devolver mais à frente. Buscava a jogada pro Ederson. A bola espirra, vai ficando no Everton. Everton marcado em cima pelo Anderson Salles. Chega também o Júlio dos Santos. Anderson Salles tira de pé direito. Joga lá pro ataque buscando o Riascos. Riascos está na marcação. Samir pressiona, ele consegue fazer o giro. Ganhou. Nenê se movimenta. Jorge Henrique vai na ponta esquerda. Passa o Madison na ponta direita. Madison devolve no meio. Riascos pressionado. Foi desarmado pelo Jorge. Agora vai ficar na esquerda com o Cristiano. Cristiano mais atrás para Guinha Azul. Guinha Azul dominando. Trabalhou para Jorge Henrique. Passou por ele, chega Jorge, domina o lateral, que quando São Paulo não jogou no Brasileiro, estava suspenso, ele entrega na ponta esquerda para o Emerson. Emerson perdeu para o Júlio dos Santos, aí o paraguaio protege pela direita, faz a jogada com o Madison, Madison para Nenê, devolução, Madison no chão, é falta nele. Para cartão. Marcília já cantou a pedra, cartão para o Jorge, correto então, né, Renato? Correto. A maneira como ele entra, o carrinho que ele dá, se não acerta na bola, só para nas pernas do adversário. E aí o cartão é absolutamente obrigatório. Mais uma vez a jogada do Jorge sobre o Madison. Veja como ele chega atropelando o camisa 2 do Vasco da Gama. Vai lá o Nenê na cobrança da falta para o Vasco. Anderson Salles e Rodrigo, você vê o Riascos. O Júlio dos Santos também é muito alto. Normalmente ele sai de onde ele está e corre para a primeira trave. O Júlio dos Santos. O Rodrigo vai para a segunda. E o Serginho também se posiciona. O Cristiano é outro jogador alto. O jogo está 1-0 para o Flamengo. O confronto está empatado em 1-1. O Nenê vai para a cobrança da falta a favor do Vasco. 20 minutos do primeiro tempo. O juiz agora tenta enquadrar todo mundo ali. Fala para o Riascos, fala para o Serginho. Tô atento, faz o gesto de sair e voltar. Tome cuidado. O Samir está marcando, o Anderson Salles, o Rodrigo está protegido pelo Anderson. Cobrança vai diretamente para o Paulo Vitor, que tirou de soco. A bola vai ficar com o Everton. Tenta emplacar uma saída de velocidade, bota na esquerda. E a jogada é com o Paulinho. Velocidade o Paulinho tem. Vai se recuperando de contusão. Vai entrando aos poucos. A bola foi tocada para o Everton. Tentou o cruzamento, o Ederson. E Emerson subiu para fazer o corte, o Jorge Henrique. Bola vai passando, vai sobrar na dividida. Martin Silva nos pés do Ederson. Saiu para ficar com ela. Futebol na Globo, aqui é emoção. Up TSI, econômico quando abastece, TSI quando acelera.
Luiz, na substituição, quem está jogando um pouco mais avançado é o Ederson. É ele que vai fazer esse falso centroavante. Que é uma surpresa, né? Que, bom, o Ederson é camisa 10, é meia, mas é uma opção, talvez, pela juventude, pela força, seja a escolha do Oswaldo. O Vasco consegue igualar, Luiz, consegue igualar mais o jogo e consegue equilibrar as ações até agora. Serginho, passe na direita buscando o Madison. Chega lá o Jorge, tentou despachar, a bola vai no meio, o Márcio Araújo conseguiu tocar na esquerda para o Everton. Olha o Everton, arranca pela esquerda. Que lance do Everton. Everson tá pedindo, foi seguro. É falta sobre ele. É lance de cartão. Anderson Salles está punido, Renato Marcília. Não há o que discutir. Claríssimo. Puxa o jogador pela camisa. E a jogada era perigosa e o cartão se justifica plenamente. Mais uma vez a jogada do Everton com o Anderson Salles. Torcida do Flamengo engata uma quinta marcha no Maracanã. É noite de gala, é o clássico dos milhões. Milhões de corações de torcedores apaixonados espalhados por todo o Brasil. 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. O Vasco venceu na última quarta. Ou seja, tá tudo empatado no Maracanã. O Flamengo tem falta. A falta é ótima para o Flamengo. Você vê o Canteiros, que já andou fazendo seus golzinhos de falta. O Ederson vem treinando muito também, ele e o Alan Patrick, né? O Alan Patrick, inclusive, fez um gol no Campeonato Brasileiro, mas ele não pode jogar a Copa do Brasil. Mas o Ederson vem treinando bastante, viu, Luiz? E o Ederson vai para a cobrança da falta. Ficou apenas o Ederson. O Flamengo bota 2 jogadores na barreira. Veja lá, a formação da barreira do Vasco. O Everton e o Paulinho ficam ali para tumultuar um pouquinho a barreira do Vasco, para ajudar na cobrança do Ederson. Agora chega o Márcio Araújo. Estamos com 23 do primeiro tempo no Maracanã. Ederson vai para a cobrança da falta. Momento importante do jogo. Torcida do Flamengo faz a corrente, batendo palmas no Maracanã. Ederson colocado, ele vai para a cobrança. O Everton também se apresenta. Aí vem o Ederson, já está autorizado. Vai Ederson, pé direito, jogou sobre o gol. Futebol na Globo, aqui a emoção. Johnson & Johnson, novo Listerine anti-manchas, previne e remove manchas. Chapa quente, amanhã, logo depois do penúltimo capítulo de Babilônia. O do Madison tocou no Márcio Araújo, lateral, favorece o time do Vasco. Vasco que no fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, joga no sábado contra o Figueirense em São Januário. Veja o trabalho lá do Madison, tentou para o Riascos. Samir pressionando, o Márcio Araújo saiu jogando lá atrás com o César. Chutando lá na frente. Aí chegando o Ederson, brigando, não conseguiu o domínio. O Vasco recupera, mas o Pará consegue tocar. Agora foi a vez do Rodrigo, ele toca de cabeça para Riascos. Riascos consegue fazer o domínio, mas usou o braço. O juiz está parando o jogo e marcando a falta do Riascos. O colombiano fica muito bravo, ele olha para o juiz, faz cara de poucos amigos. O Flamengo perdeu o Paulo Guerreiro machucado. Também no começo fez 1-0. No comecinho, com 13 minutos, o Guerreiro, uma torção no tornozelo. O Serginho caiu com o corpo sobre o pé, sobre a perna do Guerreiro. O Guerreiro saiu machucado, foi direto, inclusive, para o vestiário. Veja lá o levantamento na esquerda, vai o Ederson. A bola vai ficando lá atrás, Rodrigo. Chegou o Ederson acompanhando, a bola vai saindo em lateral, favorece o Vasco. Aplicativo Globo. Você pode baixar o aplicativo Globo no seu tablet, no seu smartphone. E aí você participa das nossas transmissões através do aplicativo Globo. Quem se classifica para as quartas de final? Está empatado por enquanto. Dê lá o seu palpite. Participe com a gente. Vasco ou Flamengo? Quem segue na luta pelo título da Copa do Brasil? Fluminense, São Paulo e Figueirense já estão classificados. Jogos das 7h30 da noite. Que o show do intervalo vai trazer a cobertura com os gols para você. E aqui, por enquanto, está empatado. Se terminar assim, disputa por pênaltis da vaga. Aliás, qualquer vitória do Flamengo por 1-0. Hoje o mando é do Vasco, ou seja, não temos o gol fora de casa, né? Você está vendo lá no alto o placar acumulado 1-1. No caso de Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo fica bem facinho.
porque não tem esse critério do gol de visitante. Corinthians e Santos, por exemplo, tem esse critério. O Santos ganhou 2-0 na Vila, vai vencendo por 1-0 em São Paulo, agora só 4-1 classifica o Corinthians. Só o placar de 4-1 classifica o Corinthians, enquanto você vai vendo o impedimento do Riascos. Luiz, está faltando por parte do Vasco uma participação maior do Jorge Henrique, né? O Júlio dos Santos pelo lado direito aqui, ele consegue ajudar o Madison, não só bloqueando, mas dando uma opção de jogada. Enquanto o Jorge Henrique até agora não entrou no jogo. Você vê lá o Ederson levantando o braço, pedindo, meio de centroavante agora com a contusão do Guerreiro. Emerson está aqui pela ponta esquerda, o Jorge saiu com bola e tudo, lateral, favorece o time do Vasco. Aí o garoto Jorge, apenas 19 anos, é um garoto, uma das revelações do Flamengo na temporada. Riascos, dividida, o Andrinha está marcando, o Emerson está marcando falta do César em cima do Riascos. Fala, Marcílio. Foi no início da jogada, no lance anterior. Olha aí, puxou pelo braço agora. Uma diferença também é que a linha de meias do Flamengo consegue aproximar do atacante com um pouco mais de velocidade que o Nenê, o Jorge e o Júlio. Por isso, o Riascos fica um pouco mais isolado e trava esse duelo com o Sami. Mas o Riascos até agora bem no jogo, com força, com participação. Só que a aproximação do meio tem que ser um pouco mais rápida. O Flamengo consegue fazer isso. Vai lá o Nenê para fazer a cobrança, você viu? Bem na linha da grande área ali, os jogadores do Vasco se posicionando. O Anderson Salles, o próprio Riascos, o Cristiano mais lá no alto do vídeo. O Flamengo tenta sair mais, trazer a linha. Isso, bota pelo menos uns 5 metros, além do que normalmente que ficaria na linha da grande área. E o Nenê vai para a cobrança, eles estão, a linha está na meia-lua. Levantamento lá para a ponta esquerda, vai chegando o Rodrigo, saiu bem Paulo Vitor, foi no segundo andar e tirou. A bola cai na ponta esquerda, Jorge Henrique domina mal, saiu com bola e tudo, é lateral. E muda a batida, né, Luiz? Obriga o batedor ou a tirar o peso da bola. O Nenê teve que jogar a bola muito alta e facilitou a saída de gol do Paulo Vitor. Você perde a referência. E o Paulo Vitor agora vai ser atendido pelo médico do Flamengo, pelo massagista do Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora condomínio mais carros para você. Mais uma vez a saída do Paulo Vitor e o Madison se choca com o Paulo Vitor. O Anderson Salles está na jogada para a tentativa da cabeçada e o Madison faz uma espécie de uma barreira ali, se chocando com o peito do Paulo Vitor. Fala, torcedor, através da internet, a sua participação, um pedido, uma pergunta, tem bolinha, tem gol acontecendo, vai esquentando de vez a Super Quarta. Vamos lá então para a pergunta, ou se vocês quiserem inverter, não teria problema. Nenê e Ederson são camisas 10, a altura de Vasco e de Flamengo. O Pedro de Angra dos Reis, valeu Pedro, diretamente de Angra dos Reis participando com a gente. Vamos ver de quem foi o gol? Vamos botar o gol aí, informação do gol, a rede balança, a Globo vai informando e acompanhando tudo para você. O show do intervalo traz a cobertura completa, os gols da Copa do Brasil e uma noite com um clima de decisão. Luiz, há pouco o Ederson veio aqui conversar com o Oswaldo, fez uma cara estranha, assim, como se tivesse alguma coisa não dando certo. Eu não sei se... E aí ele pôs a mão aqui na altura assim da virilha. Eu não sei se ele está sentindo alguma dor, ou falando de alguém, ou questão de posicionamento mesmo, assim. Ele não está... Já foram 2 jogadores para aquecimento agora, o Cirino e o Luiz Antônio. Dá a entender que pela imagem que ele sente alguma coisa e ele avisa, bom, o adutor vai saindo, ele já está saindo já, ó. O Ederson também, mais um problema médico. E ele está sangrando também, olha, ali do lado esquerdo do rosto. Reclamou de uma cotovelada. Muito bem. A cotovelada foi agora, não foi depois dele ter vindo conversar aqui com o Oswaldo. Tá? Isso ficou claro mesmo o movimento dele de apontar o problema muscular, Eric. Até porque esse cortezinho aí não tiraria o jogador da partida. Ele teria que fazer uma sutura, evidente. Eu lembro que o Palmeiras fez 2-0 sobre o Cruzeiro. O Palmeiras encaminhando a sua classificação. O Cruzeiro tem que fazer 4-2 agora para se classificar. Agora o doutor Tanuri está tendo um trabalhão hoje, hein, doutor Tanuri? Está atendendo lá o Ederson com esse sangramento. Mas quem trabalha no MMA, isso aí não é problema. É médico oficial do MMA no Brasil, verdade, do UFC do MMA no Brasil, o doutor Márcio Tanuri. Esse aí ele tem especialista absolutamente, não tem problema. Será que ele olha e fala, volta logo, isso não é nada, Ederson? Será, Luiz?
O Gabriel Jesus fez o segundo do Palmeiras, como eu disse há pouco. Só 4-2 agora o placar para o Cruzeiro conseguir a classificação. E vem Flamengo de novo. Veja o levantamento para o Emerson. Ela vai passando por todo mundo, vai chegando o Júlio dos Santos. Emerson pressionou, ganhou. Emerson Sheik protegeu, caiu, queria falta. O juiz estava pertinho, mandou seguir. Bola ficou no Everton, tocou para o Sheik, bateu no Sheik. E sobrou para o Serginho, que sai jogando para o Vasco. E na sequência a falta sobre o Serginho, cometida pelo Paulinho. Acho que vai ter cartão, não teve cartão não, tudo certo, jogo que segue, segundo o juiz. Não era para cartão não, Marcelo? Também não, tá bem no jogo. Bola para o Madison, Jorge protegeu, chega para fazer o corte o Samir. Bola cai na direita com o Júlio dos Santos. Faz ela chegar ao meio com o Guinha Azul. Lá na esquerda tem o Cristiano se movimentando. Ele prefere tocar para o Serginho, deixou passar para o Júlio dos Santos. Júlio dos Santos fez o levantamento, Paulo Vitor vai no segundo andar, foi lá para ficar com ela. Segunda estreia, a nova novela das 9. A regra do jogo. Agora foi o Sheik que caiu, ele já levantou, viu? O Paulo Vitor também, e vai entrar o Cirino mesmo aqui no lugar do Ederson, viu? Pois é, mais uma modificação. O Paulo Vitor, o problema, está com um problema de encontrão, de alguma coisa que ele está sentindo no peito. Continua talvez daquele lance do Madison, enfim. Ele vem de 2 contusões, o Paulo Vitor está voltando. O tornozelo, né, Marcos? A última do tornozelo, né, Eric? E não parece ser, não parece não ter nada a ver mesmo com o tornozelo. Aí você vê o Marcelo Cirino, outro que também está voltando de contusão, exemplo do Paulo Vitor. E vai entrar no jogo, porque não dá para o Ederson. Entrando o Marcelo Cirino. Pois é, rapaz. E quando a gente fala, às vezes, do que significa o rodízio, é para se antecipar e não que essas contusões não aconteçam. Então, ele perde o Ederson, acabou de chegar, não fez uma pré-temporada completa, por tudo isso, e uma sequência de jogos, provavelmente uma lesão muscular. Vantagem agora para o Vasco, porque 2 substituições impede uma mudança tática no intervalo, ou se o Vasco melhorar no jogo. Mas tecnicamente o Flamengo é um pouquinho melhor hoje. A gente vai aproveitar, enquanto o Paulo Vitor está sendo atendido pelo Dr. Tanuri, para mostrar de novo o gol do jogo. O gol causou muita reclamação, muita polêmica, um gol contra, marcado pelo Madison. Depois do escanteio, o Jorge pega a bola de canhota. Observe que 3 jogadores do Flamengo estão além da linha do impedimento, mas o César abre as pernas, ele não toca na bola. Veja lá, o César vai abrir as pernas. E o Madison acaba tocando contra as próprias redes. Renato Marcília já explicou que, no entender dele, o César não participa, não atrapalha o Madison. Exatamente, ele não obstrui claramente o campo visual do adversário, porque esse é o princípio básico da interferência. Ele pula não por uma finta, ele pula para não participar da jogada, porque ele sabia que estava vindo de posição de impedimento. Então o gol é legal. Luiz. Oi, Eric, pintou a bolinha, viu, Eric? Vai lá. Pintou a bolinha na tela da Globo. Entrou o Paulinho, o Eric já informou. O gol acontece no Mineirão de novo. Gabriel Jesus outra vez. 3 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro está vivendo já com o time grande, meu amigo. Bicampeão brasileiro. Está 1 ponto além da zona do rebaixamento. Vai tomando goleada do Palmeiras em casa. Caindo da Copa do Brasil. Está ganhado de 5-2 agora. O Isaías Tinoco, que foi para ser supervisor, num ato falho, disse que a torcida do Atlético era maior que a do Cruzeiro. Teve manifestação na porta da concentração. Luxemburgo muito pressionado no Cruzeiro. E só se aconteceu um milagre mesmo lá, mas 5 gols de futebol, tudo é possível, nós sabemos. Barra pesada, tá difícil a situação para o Cruzeiro. O Oswaldo há pouco aqui, Luiz, quando o Paulo Vitor estava sendo atendido, cerrou os punhos, virou para a torcida do Flamengo e falou: vamos, torcida do Flamengo. Meio que agora vai ter que substituir o Guerreiro e o Ederson na torcida. O jogo tem uma configuração, é por isso que o futebol tem esse encantamento absurdo, né? Quem podia prever que ia ter um gol contra, que 2 jogadores importantes seriam substituídos praticamente no começo do jogo, né? O Guerreiro com 13 minutos e o Pará está caindo. O juiz está mandando o jogo seguir, marcando só tiro de meta. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, fazer acontecer com 4G pega bem. O jogo está tão truncado, que a gente vai botar lá no alto, olha, baixinho do placar ali. Bola rolando e bola parada. Olha, 38% de bola rolando contra 62% de bola parada. 21 minutos de bola parada, 13 de bola rolando. No truncado Vasco e Flamengo desse princípio aqui do Maracanã. Parece que o jogo está assentando um pouco agora.
E a recuperação do Everton, ganhando, tocando para o Emerson. Devolução para o Everton. A jogada em profundidade. Está marcado o impedimento. Canteiros partiu, mas o juiz marcou o impedimento do camisa 20 do Flamengo. Atendendo a marcação do assistente. Lance dificílimo. Desembrulha aí o problema. Mas estava. A perna dele estava mais avançada em relação ao joelho do zagueiro. Agora, é que como tu disseste, né? Esse acerta por sorte e erra por azar. É na intuição. Não tem como. É humanamente impossível ele visualizar esse tipo de impedimento. Aí o Anderson Salles dá um chutão lá pro ataque. Vai subindo para fazer o corte e o Pará. Ela vai caindo com o Guinha Azul. Guinha Azul tenta pro Jorge Henrique. Ainda não apareceu no jogo. Agora ele conseguiu tocar de cabeça. No meio o Nenê. Ele protegeu, dominou. Tocou pro Jorge Henrique. Penetrou, caiu. Caiu. O juiz estava a 5 metros do lance. Entendeu que foi tudo normal. Jogadores do Flamengo queriam um cartão para o Jorge Henrique. A bola tocada para o Everton na ponta direita. Cirino, que entrou no jogo, está passando. Everton vai dominando. Faz a bola chegar atrás a Canteiros. Canteiros protege. Adiantou. Boa bola para o Everton. Rolou para o Jorge na ponta esquerda. Jorge foi no fundo. Bateu para trás. Cortou. Anderson Salles. O Flamengo chegou com tudo. Jorge Henrique e Paulinho. Jorge Henrique tinha a bola na sua frente, a caráter para chutar para o gol. Nossas câmeras mostrando tudo. Bom, Renato Marcílio, o Flamengo está atacando, você vai dizer já. Chegou lá o Nenê para tirar a bola do ataque do Flamengo. O Samir, ele o Riascos. A bola fica no Júlio dos Santos. Júlio dos Santos, marcação cerrada, roubada de bola. Que roubada do Cirino. Everton, Sheik, Marcelo Cirino, bateu pro gol, foi travado, voltou no Cirino, chegou para fazer o corte o Anderson Salles na sequência e sofreu a falta. Então tá faltando aqui agora, perdão, era o Rodrigo agora que sofreu a falta. A gente tá revendo a jogada do Rodrigo com o Marcelo Cirino. Já mostramos o lance, aí a falta do Canteiros. Mostramos o lance do suposto pênalti reclamado pelo Vasco sobre o Jorge Henrique. Queria a sua opinião, Marcílio. Não houve a penalidade máxima. O Jorge Henrique desaba, joga a perna para frente. Olha só, ele joga o pé contra a grama no sentido de provocar a sua queda. A reclamação, inclusive, procede dos jogadores do Flamengo em querer um cartão amarelo. Ele tentou fraudar a arbitragem. O próprio Jorge Henrique fez um sinal de positivo para o Wilton Pereira Sampaio, meio que admitindo que realmente, ó, não foi, tudo bem, deixa para lá. Agora, sinceramente, ou é um ato falho, ou é o seguinte, bom, o gol foi todo tumultuado, de repente tem um pênalti para compensar, porque o Jorge Henrique tinha tudo para chutar. A bola estava numa situação realmente muito favorável. Às vezes a decisão é muito rápida, né? Vem isso que você falou, Luiz, na cabeça. Tem um gol contra, tem uma jogada polêmica no jogo, talvez alguém vai encostar em mim. Em poucos segundos ali eu decido não chutar e cair. Marcílio já explicou. Agora, a dificuldade do Vasco no jogo é a aproximação no Riascos. Ele continua isolado. E o Flamengo não, mesmo não tendo um centroavante fixo, os jogadores hoje jogam mais próximos, um sempre ajudando o outro, coisa que o Vasco fez na semana passada. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma. Lateral pro Vasco, Madison que arremessa lá na grande área, fez o arremesso. Chegou para fazer o corte lá atrás, tirando o Jorge. Olha na volta, vai ficando com o Anderson Salles, levantamento pro Jorge Henrique, Pará, tirou. Bola caiu no Canteiros. Canteiros mais atrás no Paulinho. Paulinho deu uma despachada lá pro ataque. Tranquilo, chega Rodrigo, domina. Só agora apertou na marcação o Canteiros. E agora o juiz está parando o jogo, marcando, me parece, a falta no Pará. Ele não gesticulou direito, está apontando só para quem é o lado, né? Que é a favor do Flamengo, ou lateral, ou a falta. O Pará está sentindo o lance com o Cristiano, foi esse. Ó. O Cristiano bota a perna ali para não permitir a passagem do Pará. Foi falta. É falta, né, Marcelo? Simples, não há necessidade de cartão. Você vê aí o Madison marcando o Emerson. E a falta vai ser cobrada para o Flamengo aos 40 minutos. Olha, o Cruzeiro diminui. A bolinha anuncia que o Cruzeiro diminui no Mineirão. Agora 3 para o Palmeiras, 1 para o Cruzeiro. Show do intervalo, está repleto de gols. Classificação do Fluminense. Vinícius Araújo fez o gol do Cruzeiro. Classificação do Fluminense. Ela teve uma contusão séria no rosto do Edson.
cabeça do Edson, saiu direto do campo para o hospital. O jogo ficou parado por 8 minutos. O Fluminense ganhou do Paysandu, se classificou. São Paulo goleou o Ceará 3-0 em Fortaleza. Será que tem que jogar com um time possível? Essa tinha que jogar porque foi eliminado na Copa do Brasil, né? Porque tem 10 jogadores no time que tem jogado a Série B que já jogaram a Copa do Brasil por outras equipes. E o São Paulo aproveitou-se disso e se recuperou do insucesso da semana passada. E o Figueirense, grande vitória do Figueira, 2-1 sobre o vice-líder do Brasileirão. Ganhou do Atlético por 2-1 e se classificou depois de empatar por 1-1 o primeiro jogo. Aí o Riascos tentou fazer o drible, consegue, aperta, Everton ganha, toca a bola mais atrás para o Jorge. O Jorge tentou sair jogando, perdeu para o Serginho. Serginho dominou, levou para o pé direito, foi lá para decidir o Samir e a bola fica no Jorge, que agora deu um chutão. E o Riascos está caído de novo. O jogo é de muitos encontrões. As divididas foi muito choque no jogo mesmo, né? Mais uma vez a chegada do Riascos, ele pisa na bola, vai o Everton, encontrão dos dois. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. Vai sair jogando de novo o Flamengo, Everton. Agora cai no Canteiros, domina o argentino. Trabalha mais atrás para Paulinho. Paulinho tentou fazer a bola chegar na ponta direita, o corte do Cristiano voltou no Pará. Vai no meio com Guinha Azul para Júlio dos Santos. Aí domina o Júlio dos Santos, passa o Riascos pedindo, a bola é pro Riascos, Paulo Vitor saiu com a canhotinha e deu um chutão para lateral. Primeira vez que o Júlio dos Santos sai da ponta para jogar pelo meio, onde ele pode render mais e faz um belo passe. E o Madison já cobrou, Júlio dos Santos tentou toque de cabeça, olha o Jorge Henrique de bicicleta, a bola tocou no Pará e ficou lá com o Paulo Vitor para fazer a defesa. Finzinho de primeiro tempo no Maracanã, o Flamengo vai vencendo por 1-0, o gol foi contra do Madison. Luiz, diga, Carlos Gil. o Thales já está aquecendo e é uma oportunidade também para a gente falar sobre uma questão envolvendo o banco do Vasco, né? Porque o Thales e o Rafael Silva foram relacionados hoje, Dagoberto e Herrera nem relacionados foram, não concentraram. O Vasco está concentrado desde segunda-feira e a situação... Bom, sobrou no meio campo, não, dá para continuar, né? A situação do Dagoberto é um pouquinho mais complicada. A gente lembra no começo do campeonato, ele deu uma entrevista dizendo que o Vasco não brigaria pelo título, o presidente Eurico Miranda não gostou, agora ele foi afastado, então o Dagoberto pode ter já feito a sua última partida pelo Vasco. A gente não sabe se vai ter um prosseguimento dele no clube. A situação agora, ele está realmente satisfeito, não foi relacionado para a partida, vamos aguardar aí os próximos dias. Vai jogando o Vasco pela direita. Aí o Madison tenta o levantamento. Júlio dos Santos tentou proteger. Com ele para fazer o corte, o Jorge. Márcio Araújo completa. A bola caiu no Nenê. Nenê para Jorge Henrique. O passe era para o Serginho. Voltou para o Jorge Henrique. Tentou tocar para o Nenê. Samir espirra. A bola vai ficando com o Paulinho lá atrás. Ele chega rasgando e tira de pé direito. Ela vai ficar lá na esquerda. Rodrigo recomeça para o Vasco. 43-44 deste primeiro tempo. A empatada, essa disputa entre Vasco e Flamengo. Por enquanto, pênaltis para definir o classificado. Vai jogando o Márcio Araújo para Emerson. Tocou de primeira mais à direita para o Canteiros. E o Emerson vai ser punido com o cartão amarelo e a falta do Emerson. Vamos ver o lance mais uma vez. Olha, Rodrigo e Emerson. O Rodrigo chega, toca com a sola do pé direito na panturrilha ali do Emerson. O Emerson tá no ar, né, para sorte, porque não é mais difícil de machucar. E o juiz resolveu dar cartão pro Sheik. Só pela reclamação. Ou então ele achou que não tocou e que o cara tentou simular. Só pode ser por isso também, né? Mas ele teria que levantar o braço pro tiro livre indireto. 4 minutos. E não foi o que ele fez. Ele deu um tiro livre direto, normal, mostrando o cartão amarelo. Ele inverteu a falta. Perfeito. Quer dizer, é perfeito o seu comentário, evidentemente. Bola tocada ali pro Rodrigo. Vamos a 49 neste primeiro tempo no Maracanã. Levantamento para Jorge Henrique. Chegou para fazer o corte o Samir. Aí o Jorge dá um chutão pro ataque. O torcedor não gosta. Vai recomeçar o Vasco com o Martins Silva. Nem o Oswaldo. O Oswaldo mandou uma bronca agora, que é a bola no chão, e está mandando o time sair de trás. 4 minutos, você viu a placa ali indicando o período de acréscimo nesse primeiro tempo. Oswaldo falando muito agora com o Emerson. O Vasco cobrou o lateral, o corte foi do Samir, é outro lateral para o Vasco. O Madison arremessando, vai chegando o Nenê, mais uma vez o Samir. Márcio Araújo completa, a bola cai no Serginho. O Vasco vai saindo para o jogo. Lembrando que tá tudo igual, viu? Tá desse jeito aqui, é pênalti no Maracanã para definir a classificação. Lateral para o Vasco na direita. O Madison já pede a bola porque ele arremessa com força.
mas preferiu arremessar para o Serginho. Serginho devolve, a bola é boa. Madson domina, na direita, no fundo, olha o cruzamento. Chegou para fazer o corte e tirar o Canteiros. A bola cai com o Marcelo Cirino, na dividida aqui em azul, tocou atrás para o Rodrigo, diretamente lá para as mãos do Paulo Vitor, que vai sereno, tranquilo, ficando com ela. Eu lembro que domingo nós teremos a meia maratona internacional do Rio. E olha, importante, o Esporte Espetacular vai começar 5 para as 9 da manhã, domingo, para todo mundo correr logo cedinho pelas paisagens espetaculares da cidade maravilhosa. Mais de 20 mil inscritos. Então, domingo mais cedo, o Esporte Espetacular começando 5 para as 9 e você vai acompanhar a meia maratona internacional do Rio, entre outras atrações, viu? Tem Tour do Rio, tem Mundial de Atletismo, além das reportagens especiais do Esporte Espetacular. Aí chega Márcio Araújo, a bola vai ficando com o Riascos. Espirrada vai Samir. Samir dá um chutão lá pro ataque. Vai subindo o Cirino. Tentou o toque de cabeça. Bola no meio. Everton. Caiu com o Canteiros. Tocou pro Everton. Adiantou, foi pro chão. Já estava pertinho, entendeu que foi normal. Tá jogando o Serginho. Quase que ele erra o passe ali. O Paulinho pressionou. Tocou de leve na bola que saiu lateral, que favorece o Vasco. Aos 47, vamos para os últimos 2 minutos do primeiro tempo. Deu uma, digamos, o jogo agora entrou num ritmo padrão, melhor. Né? Mas é normal, né, Luiz? O Vasco não tem muita coisa que pare, né? O Vasco vai terminar o primeiro tempo, né? Mais bem equilibrado, mais organizado. O Flamengo muito chutão, né? Lá de trás, querendo se desfazer da bola de qualquer forma. Tendo 3 jogadores de muita velocidade, né? Sheik, Paulinho e Marcelo Cirino, pode se tornar uma arma perigosa para o Vasco se sair desorganizado, sem deixar a defesa guarnecida. A gente vê, né, Juninho, um Vasco tem muito mais posse de bola que o Flamengo, tomando a iniciativa, impondo o seu jogo até em função dos jogadores que saíram. O time do Flamengo mudou. E você acha que está surtindo efeito essa tática do Vasco? Eu acho que o Vasco adiantou a marcação na criação. Quando ele perde a bola, ele conseguiu recuperar algumas bolas no campo de defesa do Flamengo. E aí ele criou algumas possibilidades. Igual assim, concordo com o Júnior, termina igual o primeiro tempo. O Vasco um pouco melhor. E o Flamengo, por sofrer, sente a falta do Guerreiro, que quando ele tira a bola, não tem ninguém para segurar com a mesma eficiência que tinha quando o Guerreiro estava em campo. O gol foi marcado contra pelo Madson no comecinho da partida. Guerreiro saiu machucado com 13 minutos. Aos 30, quem saiu machucado foi o Ederson. O Flamengo fez 2 substituições por contusão. Bola para o Júlio dos Santos. Tentou de cabeça para o Madson. Madson na velocidade. Caiu o Madson. Vai sair jogando o Jorge. O juiz estava pertinho de novo. Mandou seguir. Jorge faz o passe na ponta esquerda para o Marcelo Cirino. E agora pelas costas, o Anderson Salles comete a falta. O juiz para o jogo e marca a falta sobre o Marcelo Cirino. O Emerson agora está passando aqui na frente do Oswaldo, apontando para o juiz e falando: ele é muito ruim, se referindo ao juiz, falando com o Oswaldo. Emerson, que teve um cartão amarelo por conta de uma interpretação do juiz no lance que, segundo o Renato Marcília, ele, Emerson, teria sofrido a falta. 49 em cima da pinta. Fim de papo, termina o primeiro tempo no Maracanã. Show do intervalo com Eric Faria e Carlos Gil. Emerson, o Flamengo mudou muito, perdeu 2 jogadores importantes. Como é que vocês vão se arrumar aí para o segundo tempo com essas substituições? Pô, primeiro tem que arrumar esse juiz, que é muito fraco. É uma merda. Esse juiz é uma merda. Que isso, Emerson? Carlos Gil. Aqui com o Madson para ele falar aqui sobre o lance do gol. A equipe tá jogando bem, tomamos o gol, mas aí já tá o segundo tempo aí pra gente empatar o jogo e sair classificado. Como é que foi o lance do gol, Madson? Foi um lance rápido, como eu disse. O Jorge acabou batendo cruzada muito forte, a bola passou na frente ali. Eu não tive tempo de reagir, a bola acabou batendo. Acontece, felicidade, agora é esquecer, levantar a cabeça, vai empatar o jogo. E o Madson, claro, admitindo que a bola bateu nele mesmo, Luiz. Muito bem, Carlos Gil. Bom, a gente lamenta o Emerson. É evidente que ele está nervoso, tem o clima do jogo. De perto ele é um sujeito de fala mansa, fala baixinho e tal. Mas não precisa usar palavrão, né, Emerson? Cá entre nós, né? Pra quê? Tem tanta gente em casa. Não tá afim de ouvir crianças. Esse tipo, né? Pois é. E muita gente mesmo, independentemente da idade, viu, Eric? Que não tá afim de ouvir esse tipo de palavra, né? E mais, você pode parar no tribunal por conta desse seu depoimento, Emerson Sheik. É isso aí. Olha, o show do intervalo está repleto de atrações para você. Tem classificação, lance normal. Só faltou então um cartão para o Jorge Henrique. Foi isso, Marcelo? Faltou o cartão para o Jorge Henrique, jogador do Flamengo, até reclamaram na hora, porque ele tenta fraudar a arbitragem.
Muito bem. Autoriza o árbitro. Bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Maracanã. De 1 para o Flamengo, 0 para o Vasco. Primeiro jogo, 1-0 para o Vasco, portanto, tá tudo igual nesse confronto, valendo uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Já está jogando o Vasco lá pela direita, bola com o Júlio dos Santos. Vasco sem alterações. Recupera o Flamengo, Sheik. Trabalhando na esquerda com Everton. Ele carrega. Faz a bola chegar ao Emerson. Emerson protege, praticamente em cima da linha lateral, devolvendo no Everton. Tem o Canteiros passando. Ele toca pro Emerson. Tenta uma jogada pela esquerda. Dividida, foi travado pelo Madison. O Rodrigo também está na jogada. Mais uma vez o lance para você. Olha como chega o Madison. Na bola. E é, portanto, escanteio que favorece o time do Flamengo. Flamengo fora as 2 substituições do primeiro tempo. Não tem nenhuma alteração também não, né, Luiz? Até porque o Oswaldo agora só tem mais uma substituição para fazer. E tem cobrança de escanteio, o time do Flamengo lá pela esquerda. Vai o Emerson para a cobrança. Jogadores do Flamengo se movimentam. Samir tá lá, o César também. O César Martins, que tem 1,90 m. Vem cobrança de escanteio. Vai subindo o César, subiu lá atrás para cortar o Riascos. A bola vai cair no meio com o Nenê. Nenê tentou a jogada para o Jorge Henrique. Tocou de cabeça para ele mesmo. Paulo Vitor sai da grande área. De pé esquerdo já manda a bola lá para o ataque do Flamengo. Subiu para fazer o corte, tirando o Rodrigo. Bola volta, quem chega para dominar é o Paulinho. Paulinho recuando. Aí o César Martins levanta. Marcelo Cirino, ele e o Rodrigo. Toque do Rodrigo para Serginho. Recupera Canteiros. Ajeitando para o Márcio. Faz a bola chegar na direita para Paulinho. Paulinho entrega para Everton. Everton protege ali pela direita. Tenta arrancar o camisa 22. Se enrolou, ficou com a bola, mas Guinha Azul chega para definir a parada. Na hora de entregar, não entregou legal. O lateral favorece o time do Flamengo. Verdades secretas. Amanhã, depois de Chapa Quente. Ali o Jorginho, passando orientações. O Everton conversando com o Wilton Pereira Sampaio. Trocaram umas ideias ali. E jogo que segue. Pará cobrando para Cirino. Cirino protege na direita. Tentou botar na frente. Ganhou do Rodrigo. Rolou para trás o chute do Paulinho. A bola passou na frente do gol. E vai sair lá do outro lado em lateral que favorece o Vasco. Pegou quase que no ossinho do tornozelo, Paulinho. É um chute difícil, Luiz. A bola vem recuada, ele não tem tanto espaço para preparar o corpo. Se fosse canhoto era melhor, Juninho? Talvez ele deixasse a bola passar assim, dominasse e chutasse forte até chapado, mas é um lance difícil. Márcio Araújo, comecinho de segundo tempo no Maracanã, vale vaga nas quartas de final. O sorteio dos confrontos da próxima segunda-feira, 11 da manhã. Vamos conhecer na segunda-feira quem enfrenta quem. Fluminense, São Paulo, Figueirense classificados. Por enquanto, Santos e Palmeiras também. Aqui no Maracanã, indefinido. Por enquanto aqui, pênaltis. E a falta já foi cobrada. Everton com Márcio Araújo. Sai jogando o Flamengo com passes curtos. Veja aí o trabalho do Márcio. Pressionou o Serginho. Chega a Samira. Agora toca no Serginho. Vai saindo em lateral para o Flamengo lá na esquerda. Neste comecinho do segundo tempo. Essa é a Copa do Brasil na sua 27ª edição. O atual campeão é o Atlético Mineiro, que foi eliminado hoje pelo Figueirense. Vice-líder do Brasileiro. Um empate em Minas, 1-1, vitória do Figueira em Florianópolis por 2-1 hoje. E tome bola para o Riascos. Subiu com o Samir. Lateral para o Flamengo. O Riascos está sentindo ali na nuca, na parte de trás da cabeça. Vamos ver o que aconteceu. Samir vai com ele. Ih, rapaz, tem negócio de cabeça com cabeça. Foi falta. E o Riascos ficou caído lá. A gente está revendo o lance por um outro ângulo, Marcílio. Foi falta. Acho que ele não marcou, deu lateral. Mas foi falta. Do Samir sobre o Riascos. E o Riascos, com a mão na cabeça, a gente percebeu na imagem, na repetição, que o Samir realmente cabeceia a cabeça do Riascos. Colombiano que está jogando centroavante aí no time do Vasco. Desenvolvendo um papel difícil, às vezes, né? Sempre bola esticada, porque tem que dominar, tem que fazer a bola parar lá, não é fácil não. Isolado, né, João? Exatamente essa bola. Você vê que ele disputa a bola e não tem ninguém, né, ao entorno dele para poder pelo menos ajudá-lo. Isso já aconteceu no primeiro tempo, né? Já que a bola vai ser lançada, esses 3 meias, ou pelo menos um dos 3, já tem que antecipar a corrida. O homem do lado, próximo, pelo menos. O mais próximo a ele, né? E aí tentar ajudá-lo de alguma forma. O duelo muito grande entre ele e o Samir, bem equilibrado.
E, bom, aparentemente vai continuar assim até o fim do duelo Samir e o Riascos, enquanto estiver em campo. Você vê jogadores do Vasco no aquecimento. O Thales está aí bem no centro da sua imagem com o colete ali, número 18. O Seymour, o volante, também estava lá no aquecimento. Jogadores de modo geral. O Seymour, que é um chileno que estava no Cruzeiro, vem emprestado para o Vasco. E o Riascos, agora o Cristiano está dizendo não para os maqueiros. Os maqueiros é que vão passar direto. Foi o árbitro até que pediu a marca antes. De qualquer forma, fica mais próximo da situação, né, Eric? Já fica lá do outro lado. O Riascos está sendo atendido aí, ó, pertinho da linha lateral, e ele vai deixando agora o campo de jogo. Luiz, você falou agora um pouco do Seymour. Ele foi relacionado no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba, não chegou a entrar, portanto ainda não estreou com a camisa do Vasco. E o Riascos está pronto agora para voltar, tá tudo certo com o camisa 7 do Vasco. Jorge cobrando o lateral. Recuperação do Vasco na direita, Júlio dos Santos. Tentou no meio para o Jorge Henrique. Passou o Nenê. Jorge Henrique girou. Guinha Azul ficou atrás. Jorge protegeu. Tentou levar na base da individualidade. Na sequência ele tocou pro Guinha Azul. Guinha Azul entrega para Cristiano. Cristiano tenta para Nenê. Chega para fazer o corte rasgando o César Martins. O lateral favorece o Vasco. Aí o César Martins veio do Benfica. Foi revelado pela Ponte Preta. O César Martins ainda é um jovem. O César tem 22 anos. Paulinho deu um empurrão nas costas do Nenê ali depois. O árbitro vai até chamar a atenção do César, que disputou com o Nenê, mas o Paulinho é que deu um cutucão no Nenê. O Paulinho deu um empurrão, sabe por quê, Eric? Porque o Nenê segurou pela camisa no peito o César com a bola em jogo. E o Oswaldo Oliveira está aí, ó, passando instruções, e o Cristiano vai fazer a cobrança do lateral. Também arremessa forte. Olha onde ele manda a bola, o Cristiano. Passou o Riascos, tentou o domínio, não conseguiu. Bola espirra, vai ficar na direita. Chegou rasgando e botando lá para o ataque o Paulinho. Marcelo Cirino, bola desviada. No toque do Cirino vai para a lateral. Mais uma vez a chegada do Paulinho, a torcida gostou. O Paulinho foi com tudo e conseguiu jogar a bola lá para o Marcelo. Vai jogando o Vasco de novo, bola com o Cristiano. O Vasco segue com mais posse de bola. O Flamengo fez 1-0 no comecinho. Está marcada agora a falta em cima do César Martins. Mais uma vez o Riascos com o César Martins, e o empurrão ficou claro. Não preciso nem do Marcílio. E agora Júlio dos Santos no Jorge. O Jorge aponta para a boca como se tivesse sido atingido no lábio. Checa está sangrando. Veja o Júlio dos Santos, ele realmente está com o braço. O braço toca no rosto, na boca do Jorge. Mas não tem o gesto da cotovelada, ou como vocês dizem no Rio Grande, Marcílio, cotovelaço. Exato. É esse o termo que se usa realmente lá. E o juiz marcou a falta. Não teve cartão, não teve punição, nem chamou a atenção não do Júlio dos Santos. Acho que entendeu meio como a gente. César Martins. Bola cai no Júlio dos Santos. Ele protege. Vai passar o Madison na direita. A jogada é para Riascos. Samir chega na dividida. Bola toca no Jorge. Vai saindo em lateral, que favorece o Vasco. Quarta passada. O Vasco venceu 1-0. O gol do Jorge Henrique. O Flamengo está ganhando hoje. Gol contra do Madison. Bola para o Nenê. Tentou desvio. A bola vai tocada pela zaga do Flamengo em escanteio. Samir abre os braços. Dá uma reclamada com os companheiros. O Nenê subiu e o César Martins veio na cobertura ali. O Samir ficou depois... Com razão, né, Luiz? Com razão? Porque é o tipo da jogada que viraram as costas na hora que o jogador do Vasco estava batendo no lateral. E vem cobrança de escanteio do Nenê. Bateu fechado. Paulo Vitor. Bola volta, tentou de cabeça o Madison para o meio. César Martins tirou. Tentou subir o Júlio dos Santos. Chegou para tocar o Jorge. A bola cai no Madison. Vem Emerson Sheik. Protege, domina. Tentou despachar para o Marcelo Cirino por um tríceps, não dominou. O Guinha Azul fez o corte. E no meio quem chegou pressionando para ganhar foi o Paulinho. Paulinho para Everton. Everton para o Cirino, tentou botar na frente, acompanhado de pertinho pelo Anderson Salles. A bola ficou com o Martin Silva, que saiu do gol para fazer a defesa. Segue, por sinal, o Juninho e o Júnior, o Vasco tentando tomar a iniciativa do jogo e o Flamengo tentando usar a sua velocidade, né? Nitidamente, né? O Flamengo deixa... Esporadicamente faz uma marcação um pouco mais aqui à frente, mas espera sempre o Vasco no seu campo para ter e usar essa velocidade. E o Vasco tem a posse, mas ainda não é tão criativo como deveria. Uma aproximação maior, ainda insisto, talvez o Cristiano com o Jorge de um lado, o Madison, o Júlio dos Santos, a aproximação do Serginho do outro, e não deixar o Riascos isolado. O Vasco tem a bola, mas ainda tem dificuldade na criação. Cristiano arremessando, vai chegando o César Martins e o Riascos.
Na dividida, a bola sobra com o Paulo Vitor. O tricampeão mundial de canoagem, Isaquias Queiroz, e a medalhista de ouro olímpico, Malra Imagem, estão no Corujão do Esporte de hoje, hein? Flávio Canto recebe também o ator e ex-nadador Arthur Aguiar e o cantor e compositor Maurício Bahia. Corujão começa logo depois da série Gotham. Corujão do Esporte para você. Se manda pela direita outra vez o Flamengo. Bola dominada com o Paulinho. Paulinho trabalha mais atrás para Canteiros. Canteiros domina, dá uma olhadinha. Escolheu a jogada que ninguém entendeu. Tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. Segunda estreia, a nova novela das 9. A regra do jogo. Nossa super câmera lenta trazendo para você momentos, lances da partida. Olha a tentativa de bicicleta do Jorge Henrique. Dessa vez pegou na canela. Se acerta em cheio, pode fazer o chamado golaço, né? A bola segue rolando pelos outros jogos. 3 para o Palmeiras, 1 para o Cruzeiro, 1 para o Santos, 0 para o Corinthians. Palmeiras e Santos estão se classificando na Copa do Brasil. Vão se juntando a Figueirense, Fluminense e São Paulo, que jogaram mais cedo e conquistaram vitórias importantes e que classificaram esses 3 times para as quartas da Copa do Brasil. Martin Silva. Aqui vamos indo para os pênaltis. Júlio dos Santos, Nenê, lá na direita para o Madison, de cabeça para Riascos, tentou o desvio para o Júlio dos Santos, foi Paulo Vitor, saiu para fazer a defesa. E já manda a bola lá para o ataque, ela quicou, vai subindo o Emerson, calculou errado, bola ficou na esquerda, foi o Everton, Emerson ganhou, caiu no Everton, tentou jogar para o Marcelo Cirino. Jogou bem o Guinha Azul, o Serginho foi sair jogando. Deu um bote ali o Canteiros, o Madison volta, ele joga na direção do seu próprio gol, mas para resolver a jogada. Anderson Salles, deu um chutão lá para o ataque. Riascos com o Samir, já está marcando um empurrão do Riascos sobre o Samir, a falta, portanto, que favorece o Flamengo. A torcida do Flamengo nesse momento um pouco mais empolgada em relação à torcida do Vasco. Se não está lotadão, o Maracanã está com um público bem bacana, está uma energia especial. É uma noite bem de gala mesmo do futebol brasileiro com esse Vasco e Flamengo pela Copa do Brasil. Os dois times fazendo opção por um jogo muito direto, assim, do zagueiro passa para o atacante, não passa pelo meio a bola. Com isso, fica difícil se criar as melhores jogadas, só assim no desvio como esse aí do Cirino. Everton. Futebol na Globo, aqui é emoção. Up TSI, econômico quando abastece, TSI quando acelera. Eu não sei se o Paulinho tá sangrando ou se ele tá com a orelha vermelha mesmo, né? Ó, ele subiu com o Guinha Azul foi, botou o cotovelo ali, o braço ali. Aí o Paulinho levou a mão assim, na primeira imagem, deu a impressão que era só um vermelhão na orelha, que não tinha sangue não. Agora, esse movimento do braço do Guinha Azul é aquele movimento de impulso de jogo, Marcelo? De impulso e de equilíbrio. Aí quando cai, pulou mais alto, bate com o braço na cabeça do Paulinho, o lance é normal, é acidental. Jorge Henrique tentou botar na frente, César Martins cortou, bola ficou pro Madison, botou para apostar a corrida com o Jorge, Madison chega na frente, ficou no chão, bandeirinha marcou a falta. O Madison é muito veloz, em contrapartida o Jorge tem essa deficiência que é a velocidade, né? Olha como ele pega o Everton, que vem lá de trás, encosta e faz a falta. Veja que o Everton teve que ganhar a frente para decidir a parada. Ele toca nas costas do Madison dessa forma aí, a falta para o Vasco. Não necessitava a falta pela velocidade, seria muito difícil que o Madison conseguisse cruzar. O melhor seria acertar. Porque acho que o que dava para fazer talvez fosse tentar dominar, né, Júnior? Tá certo. Leitura de quem conhece ali aquele pedaço do campo como poucos. E 2 jogadores do Flamengo contra 1 do Vasco, em que a gente sempre fala, futebol é detalhes, né? Então, são detalhes. Então isso é um detalhe de jogo, em que o Vasco pode aproveitar a chance agora, criada por uma situação em que ele não tinha perspectiva de terminar a jogada. A falta para o Vasco, Nenê vai para a cobrança. Rodrigo, Anderson Salles, Júlio dos Santos, Riascos, são os homens que estão povoando a área rubro-negra. O juiz vai lá tomar providências, dá uma enquadrada no Anderson Salles e no César Martins. O Anderson está praticamente dentro do gol. Nenê vai para a cobrança. O Anderson tenta fazer uma barreira no Paulo Vitor. O Nenê vai para a cobrança. Ele fez o levantamento do Paulo Vitor, saiu, não achou nada. O chute pro gol, salvou! César Martins! De novo
novo Paulo Vitor, de novo César Martins. Levantamento, o toque do Anderson, do Rodrigo. Perdão, do Anderson mesmo, e Paulo Vitor joga para escanteio. A virada, quem salvou foi o Jorge. A bola passou pelo César. A segunda foi o César. Aí o Nenê, Anderson Salles e Paulo Vitor defende com o pé direito. Olha só o Jorge o que faz. A bola já tinha passado pelo César, que comemorou. Nenê vai para a cobrança do escanteio. O Vasco segue pressionando. 15 minutos de bola rolando no segundo tempo no Maracanã. Nenê para a bola. Se movimenta o Riascos, marcado por 2. Levantamento. Passou. Chega lá de trás para tirar agora. O Paulinho manda para o ataque. Subiu o Guinha Azul. Toca de cabeça. Vai lá para a dividida, tentando resolver a parada. O César, mas quem dominou lá na direita foi o Guinha Azul. Ajeitou para o Serginho. Serginho devolveu para o Guinha Azul. O Jorge domina. E aí com técnica tenta sair jogando, mas entrega de presente. Quem faz o corte foi o Anderson Salles. Bola tocada lá no centro. Chega Riascos. Mais uma vez o César Martins e saiu entregando bonito. Botou a bola em profundidade. Marcelo Cirino. Emerson Sheik passou. A bola é pro Emerson. Saiu. Martins Silva foi lá para ficar com ela. Bom, Macira, no lance das duas bolas salvadas, especialmente a do Jorge, né? Alguma dúvida em relação se estava dentro, estava fora, Marcelo? Nenhuma. O Jorge está com a perna dentro do gol. Lance a cabeça, toca na bola, está à frente da linha do gol. O lance foi normal, não houve gol. O Jorge fez um gol, né, Luiz? Ah, é isso mesmo. Isso é o mesmo que fazer um gol. Bem atento o garoto, bem posicionado. Uma leitura de jogo para a juventude dele especial. E depois a defesa do Paulo Vitor também, uma defesa difícil nos dois lances do Anderson Salles, em que o Vasco cria duas belíssimas chances e não consegue marcar. O Samir está com o short rasgado, o juiz está mandando ele trocar de short aqui fora. Rodrigo, rapaz, que é isso, Rodrigo? Rodrigo. O Rodrigo já estava rasgado, o Rodrigo deu uma checada ali, aí falou, tem que tirar e tal. E a torcida do Vasco aproveita o momento, tenta incentivar o time, tá em menor número no Maracanã, é verdade. E o Vasco, meus amigos, desde que o Flamengo perdeu o Ederson, a partir do Guerreiro o jogo estava muito truncado, muito brigado e tal. O Vasco vai tomando a iniciativa, vai batendo 60% de posse de bola. Jogadores reservas à disposição do técnico do Flamengo. Ali o Jonas fazendo aquecimento. As duas torcidas agora estão, hein, Luiz? Agora esquentou, viu, Eric? É o clássico dos milhões de corações apaixonados no Maracanã. Valendo classificação para as quartas da Copa do Brasil. Márcio Araújo foi virar, mas não estava valendo a cobrança. Para sorte do Márcio Araújo. E você com as nossas câmeras vai acompanhando a galera, as manifestações. E hoje em dia todo mundo tem uma intimidade com a câmera. Aí a cobrança de Márcio Araújo, despacha lá para o ataque, vai subindo o Cirino. Tentou o toque de cabeça. Quem cortou foi o Rodrigo. A bola volta lá atrás, Samir de novo de cabeça, quica. Anderson Salles com Emerson. Anderson manda lá pro ataque, vai subindo o Nenê, subiu o Pará, a bola caiu no Canteiros, Canteiros pro Paulinho, tentou um drible diferente, a bola bateu no Nenê e vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Paulinho e Nenê se elogiando aqui, Luiz. E o juiz agora diz o seguinte, olha, vocês parem com os seus respectivos elogios, senhor Paulinho, senhor Nenê. O que eu fiz, está dizendo o Nenê? O que eu fiz? O que eu fiz? Ele foi reclamar da tentativa de chapéu do Paulinho. O Paulinho falou, pô, não pode dar chapéu. E o Paulinho se manda pela direita. Entregou para o Marcelo Cirino. Cirino tentou para trás para o Emerson Sheik. Sheik dominou. O Jorge passou. Sheik driblou. Caiu. O Vasco recupera a posse de bola e sai jogando. Aí bola com o Nenê. O jogo só cresce. O jogo só aumenta de tensão. Bola tocada para o Serginho Samir. Explodiu no Serginho. Jorge Henrique tentou para o Riascos. Paulo Vitor vai saindo. Caiu para ficar com ela. Bolinha anuncia que tem gol de Ricardo Oliveira para o Santos. 2 para o Santos, 0 para o Corinthians. Seguinte, está 4-0 para o Santos.
Outra competição, mata-mata, outro temperamento, outro estado de espírito. É tudo diferente, meu amigo. E pegou o Santos em ascensão desde a chegada do Dorival, né? Um brasileiro em 24 pontos que o Dorival disputou, ganhou 19, Júnior. Júlio dos Santos fazendo o corte. Serginho tenta para o Riascos. Vai chegando o Samir. Toca de cabeça lá para Márcio Araújo. Ele tentou ajeitar, ajeitou para fora, mas o juiz entendeu que foi falta sobre o Márcio Araújo. Sinta o Maracanã. Tá lindo o Maraca. Venha curtir, venha, está pulsando o Maracanã. Vai jogando o Flamengo, para Emerson. Emerson para Pará. Pará vai dominando ali pelo meio, chamando o Everton. Jorge passa na esquerda, ele deu uma olhadinha, o Jorge parou, vai voltar. Conseguiu fazer o domínio. Madison está na marcação do Jorge. Jorge tem muito recurso técnico, passa o Everton, ele toca no Everton, a jogada mais atrás com o Marcelo Cirino, para Paulinho, recebeu o Paulinho, bateu pro gol, Martin Silva, o paredão da colina, bota para escanteio. Ele não consegue tocar a bola, se movimentar, o Flamengo chega. Quando faz a linha direta, né, Luiz, dificilmente consegue criar alguma coisa. E o Paulinho pediu, a galera respondeu. Escanteio para o Flamengo, vai lá Emerson na cobrança. O Samir, Marcelo Cirino, César Martins está aí na entrada da área. O César corre para a segunda trave, levantamento, Martins Silva. O juiz está marcando falta, uma carga sobre o Martins Silva. Fala, torcedor. Vamos lá, participação da galera através do Fala, torcedor. Vamos saber o que a galera está pensando. Quais são as perguntas que a galera está mandando. Em caso de pênaltis, o Flamengo perde muito sem Guerreiro e Ederson. Valeu, Gustavo, de Itumbiara, estado de Goiás. Muito obrigado, Gustavo, pela sua participação. A todos vocês que estão aí mandando mensagens, fazendo perguntas, interagindo com a gente. Bom, disputa por pênalti. Já tem gente prevendo o que vai acontecer lá. Faz falta, Júnior? Se são batedores, né, naturalmente tem um peso na saída deles. No mínimo, são jogadores muito experientes, né? Que tem uma condição emocional forte numa hora dessa, né? Eles não iriam se omitir de fazer parte dos 5, não é, Luiz? Mas, desculpa, não é nessa. Mas são 11 de cada lado, é difícil, bom, pela correria do jogo. Juninho, o Guerreiro falou lá no seu programa na Rádio Globo com o Zico que ele e o Ederson são cobradores de pênalti. Verdade, que ele bateria o pênalti, é verdade, acabei esquecendo, obrigado, Eric. Mas são 11 que tem, e bom, e quem entra tem que ter responsabilidade para assumir também e bater. A falta favorecendo o time do Vasco. Vai lá Nenê para fazer a cobrança. As torcidas não param no Maracanã. Nenê fez o levantamento. Riascos vai subindo. Paulo Vitor, onde ele foi? E tocou para o Pará. Ele tenta imprimir velocidade na saída de bola. Se movimentou o Emerson. Deixadinha no meio. Tentou o toque. O Paulinho entregou para o Everton, para o Emerson. Emerson domina, tentou bater para o gol. Guinha Azul fez o bloqueio, a escanteio. Essa eu acredito que seja a jogada que o Oswaldo tenha, né, falado com os jogadores, né? O time bem postado ali atrás, saindo, aproveitando a velocidade dos homens de frente. E vem cobrança de escanteio para o Flamengo na direita. Lá vai o Everton para a bola. De novo os zagueiros, o Samir, o César Martins. O Emerson se movimenta também lá na frente do gol. Cobrança de escanteio, vai na segunda trave. O toque do Cirino, dominou, levou para ele mesmo, fez o recuo, tocando mais atrás, agora para o Paulinho, que serve ao Jorge. Jorge domina, Sheik pedindo, Samir também, levantamento, bola passa pelo Samir e pelo César Martins. Márcio Araújo protegeu, chegou Nenê na marcação. Nenê toca, a bola sai, é lateral, que favorece o time do Flamengo. Está se ajeitando aí na poltrona, porque o jogo, meu amigo, é elétrico. Um teor emocional fortíssimo. Vai lá para a cobrança o Pará. Tentou para o Everton, agora passa por ele. Cai no Serginho. Serginho bota para o Riascos. Ele protege na esquerda. Riascos trabalhando com o Nenê. Márcio Araújo volta na recomposição e sofre a falta. O Flamengo tentou cobrar rapidinho, mas o juiz mostrou de novo a posição correta e tal. E a falta vai ser cobrada novamente. Isso aqui é o legal, Luiz, porque ninguém está esperando um erro do adversário, né? As equipes estão procurando, cada um a sua maneira, criar alguma coisa, porque esse resultado não interessa para nenhum dos dois. Futebol na Globo, aqui é emoção. Johnson & Johnson, novo Listerine anti-manchas, previne e remove manchas.
Próximo domingo tem a meia maratona internacional do Rio de Janeiro e por isso o esporte espetacular começa mais cedo, a partir de 8:55 da manhã, pelo horário de Brasília. O esporte espetacular com todas as suas atrações e também com a meia maratona internacional do Rio de Janeiro. Mais de 20 mil atletas pela orla da cidade maravilhosa. Vem aí quase Thales. tudo. Thales, vem centroavante, Agil. Vem, Thales daqui a pouco no Vasco, já confirma quem sai. Bola para Riascos, ele protege na direita. Madson na velocidade, a bola tocada para o Madson. Chega na cobertura, Márcio Araújo. Domina, protege, traz para o pé direito. Despachou, Júlio dos Santos e Emerson Sheik. Aí melhor para o Emerson. Emerson domina, tentou o passe para Marcelo Cirino na ponta direita, velocidade para o Cirino. Cirino tem a marcação do Cristiano. Aí o Cirino protegeu, não tem alternativas, conseguiu escolar um lindo passe para o Everton. Everton tocou com ele, Rodrigo fez o corte, Serginho despacha para Jorge Henrique. De cabeça para Nenê. Nenê tem o Riascos se movimentando, 4 jogadores do Flamengo na marcação. Nenê para Riascos, não domina e a bola vai saindo pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui é emoção. Magazine Luiza, agora condomínio mais carros para você. Olha, no Vasco já em campo, camisa 18, Thales, saiu Riascos com a 7. Ele faz a opção, Luiz, de tirar o Riascos, que fazia a função do centroavante, para manter o mesmo esquema tático. 2 volantes, Guinazu e Serginho, uma linha de 3 meias, Júlio dos Santos, Nenê e Jorge Henrique, e troca um centroavante pelo outro. Um que conhece mais a área e é mais jovem, talvez ele tenha apostado nisso agora, porque o Riascos não dá para criticá-lo nesse jogo de hoje pelo isolamento. A luta dele foi importante e fez com que o Vasco conseguisse respirar em alguns momentos. E agora o juiz está marcando a falta a favor do Flamengo. Luiz, tem um detalhe que os 2 zagueiros do Flamengo hoje deve ter sido alguma orientação do Oswaldo. Eles estão procurando sempre antecipar a jogada. Eles não estão aceitando o jogo do corpo a corpo, né? Tanto o Samir como o César, eles ficam um pouco afastados dos atacantes do Vasco e tentam antecipar para evitar o choque. Tentam evitar o corpo a corpo, porque naturalmente eles devem estar sabendo que os jogadores sabem usar bem esse movimento. Dessa vez não teve jeito, não conseguiu se livrar do corpo alheio e fez a falta o Samir. A falta vai ser cobrada pelo Rodrigo. Rodrigo faz o gesto lá aqui. Vou levantar lá na área. Agora é o Thales que está lá. Júlio dos Santos e Jorge Henrique mais abertos. Ambos ali no bico direito e no bico esquerdo. Aí o Rodrigo preferiu virar na esquerda para o Cristiano. Ficou difícil para o Cristiano, mas ele chegou. Jorge Henrique devolveu para o Cristiano. Levou na esquerda. Aí chega lá atrás, rasgando o Paulinho, tira. Manda lá para frente buscando o Emerson Sheik. Aí foi a vez do Rodrigo. Bola cai no meio com o Marcelo Cirino. Protege, gira, acaba sendo desarmado. Serginho, ele recupera, toca para Nenê. Nenê tem o Thales passando na ponta direita. Bola para o Thales. Thales dominou, tentou o drible. Incansável, Márcio Araújo fez o corte. Tenta botar de novo o Flamengo na velocidade. Ela chega no Rodrigo. Aí Canteiros recupera. Emerson pedindo. Ele toca no Emerson. Tentou o drible sobre o Guinazu. Guinazu fez o desarme. Botou na esquerda para o Cristiano. Aperta Everton. Cristiano para o Rodrigo. E olha, a bolinha está trabalhando aí, hein? Os gols vão acontecendo. Você viu que o Santos está vencendo por 2-0. Mas agora Romero diminui para o Corinthians. Só que o Corinthians agora tem que vencer por 5-2. E o Cruzeiro faz o segundo, 3 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro. Gol do Alisson, né? 3-2 para o Palmeiras. A situação do Cruzeiro agora é vencer por 2 de diferença. Tem que vencer por 5-3. É a situação do Cruzeiro nessa Copa do Brasil de noite de definição. E olha, dentro do Jornal da Globo tem o placar da rodada, trazendo todos esses gols, as imagens, os lances. Com a apresentação da Carol Barcelos, o placar da rodada dentro do Jornal da Globo, a super quarta em destaque para você. Samir dá uma espanada, a bola vai saindo em lateral, que favorece o Vasco lá pela direita. A intensidade ela cai um pouco porque ninguém consegue manter o ritmo muito alto durante o jogo inteiro. E agora sim entra o talento, quem provavelmente terá um pouco mais de espaço. Lateral para a área, subiu o Jorge, a bola ficou no Guinazu, tocou de cabeça no meio, Júlio dos Santos, chegou a parar, vai o Thales,
conseguiu cortar o Samir. A bola caiu com o Thales, buscou no bico da chuteira o Thales. Domina, toca atrás para Serginho. Encosta Marcelo Cirino, Serginho caiu. Serginho pressentiu, me pareceu que ele estava caindo antes, inclusive, do Cirino chegar na jogada. O juiz mandou seguir. Só para completar, Luiz, então Claro, talvez Juninho. apareçam alguns espaços que não vimos durante o jogo até agora. A marcação ela afrouxa um pouco porque a parte física cai e talvez o talento individual agora possa aparecer mais. Levantamento para o Jorge Henrique, passa por ele. Vai chegando lá Pará para sair jogando. Aí o Pará protege. Lá de bico, lá pro ataque só tem o Emerson Sheik. E os dois zagueiros do Vasco, melhor para o Rodrigo. Rodrigo para Serginho. Serginho de cabeça para Anderson Salles. Marcelo Cirino pressionou. O Anderson não quis saber de brincadeira, não. Jogadores muito velozes. Essa bola tem que estar no pé. Botar meio dividida, a chance dos velozes chegarem na frente, é claro, é maior. Júlio dos Santos. Marcelo Cirino se antecipa, ganha. Aí toca para o Jorge, devolução para o Cirino. Pressiona para ganhar a jogada. O Júlio dos Santos, o levantamento do Serginho para o Jorge Henrique. Vai lá, Paulo Vitor, para ficar com ela. O jogo é corrido demais. Os gols estão acontecendo. Já já a gente vai mostrar a sequência de gols aí que nós temos para você. Santos e Palmeiras estão se classificando. E aqui, decisão por pênaltis é a situação. Aí o Everton faz o passe lá na ponta esquerda. Exagerou, mas o Jorge chegou. Dominou com categoria, botou no terreno, Sheik a opção, a bola é para o Emerson. Emerson trabalha, bola curtinha para Márcio Araújo, devolução no Emerson. Passou o Canteiros, passou o Paulinho, tem o Pará na direita, Emerson segue com a bola. Já Rafael Silva no lugar do Jorge Henrique, viu, Luiz? Daqui a pouco vem Rafael Silva, também jogador de velocidade, no time do Vasco da Gama. E o domínio do Márcio Araújo. Ele leva para a perna direita, trabalha na ponta e entrega para Canteiros. Canteiros de novo, boa bola curtinha para o Emerson. Dividida, espirra, fica no Márcio Araújo. Levou para a perna direita, Márcio Araújo bateu pro gol. Martins Silva em 2 tempos fica com ela. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, fazer acontecer com 4G pega bem. E 32 minutos do segundo tempo no Maraca. Flamengo vencendo por 1-0 hoje. Vasco venceu 1-0 na última quarta. Ou seja, está empatada a disputa por uma vaga nas quartas de final. Sorteio dos confrontos das quartas, segunda-feira, 11 da manhã, na sede da CBF no Rio de Janeiro. Aí o Samir. Emerson protege. Livra a marcação do Guinha Azul. Sai da marcação do Serginho. Aí o Emerson. Na hora do passe errou. A bola vai caindo no meio. Guinha Azul toca de cabeça para Nenê que fura. Pará recupera. Faz a bola chegar a Márcio Araújo. Márcio Araújo tocando. A bola é curtinha para Canteiros. Canteiros para César Martins. Aí quem recebe é Pará. Na direita, Paulinho. Paulinho dominou. O Cristiano marcando. Lindo lance do Paulinho. Everton pedindo cruzamento. Passou pelo Everton. Cortou o Madison tirando. Vai jogando o Vasco. Mas Pará toma a bola do Nenê. A bola cai na direita. Cruzamento do Paulinho lá na ponta esquerda. Subiu para fazer o corte e tirar o Madison. A bola caiu com o Cirino. Cirino ajeitou para o Jorge. Jorge tem um Sheik pedindo. Ele tentou o passe para o Cirino que não entendeu. E a bola vai pela linha de fundo. Temos gol para mostrar para você. Rodando. Gols primeiro, começando pelo gol do Santos, né? Corinthians e Santos. O Ricardo Oliveira fez 2-0 no contrapé do Cássio. Com o Gil acompanhando. Está aí o artilheiro do Brasileirão. E o Romero, Paraguai, tem um irmão igualzinho, fez o gol do Corinthians, está 2 para o Santos, o jogo 1 para o Corinthians, primeiro jogo 2-0 para o Santos. O Santos vai eliminando o Corinthians. E aqui o Jorge Henrique sentiu a coxa esquerda, o Jorge Henrique. Juninho tá louco para falar alguma coisa? Vai entrar o Rafael Juninho. Silva. É que o Rafael Silva foi bem no Campeonato Carioca, não consegue ainda se achar no Brasileiro. E é uma oportunidade para ele fazer essa função pelo lado esquerdo, que ele gosta, que ele faz bem entrando. E o Flamengo também faz uma substituição, provavelmente vai fazer mais uma, que deve ser o Jonas. O Jonas. Me parece que o Paulinho pediu para sair, viu, Juninho? Ele tá voltando agora, eu acho que ele tá cansado. Ele tá, como a gente diz no futebol, afogado, puxando o ar lá de dentro, ó. Acho que é ele, não sei. Ele se movimentou muito realmente, mas talvez também, Érico, por sentir que o Vasco pressiona e começa a ganhar o meio o Jonas para liberar um pouco mais o Canteiros. Muito bem, portanto, já já o Flamengo fará uma terceira substituição. O Jonas está conversando com o Oswaldo de Oliveira, porque o Paulinho, onde está com o Eric, o gás terminou. É muita entrega.
E jogo de competição de mata-mata, como a gente chama no futebol, na linguagem do futebol, né? Jogos eliminatórios, é uma entrega especial. Na verdade é o Everton que também cansou, viu, Luiz? Vai sair o Everton agora. Aliás, tem sido assim recorrente isso com o Everton. Não é muito anormal, não. E agora Rafael Silva sofreu a falta do Pará e vai ser punido o lateral do Flamengo, Renato Marcílio. E com justiça. Toma o drible, abre a perna e atinge o jogador do... Atinge o jogador do Vasco da Gama. Interferido na sua progressão. Foi só no corpo Marcílio, do Rafael Silva. Saiu o público agora aqui, ó. 45.408 público pagante, 49.367 o público presente aí. Quase 50 mil pessoas essa noite aqui no Maracanã. Realmente tá lindo o Maraca hoje. 49.367 presentes no Maracanã. Um pouco mais de 45 mil pagantes. Nenê para cobrança de falta. E tome bola levantada. O juiz chama a atenção do Júlio dos Santos. O Thales se posiciona no meio. O Rodrigo tá empurrando o Samir. É clima de Vasco e Flamengo para você. Confronto indefinido. Nenê para cobrança, 35 do segundo tempo. A bola parada do Vasco é forte. Vai lá o Nenê para a bola. Já está autorizado para cobrança. O juiz pediu pro jogador do Flamengo se afastar um pouquinho, o Paulinho. E aí o Nenê, veja o levantamento. Que bola perigosa! Gol! Segundo do Gigante da Colina. Cobrança de falta de Nenê. Rafael se antecipa num peixinho lindo. Toca de cabeça no ângulo superior direito de Paulo Vitor, que nada pode fazer. Rafael Silva, um dos heróis do título estadual. Tira a camisa, explode a torcida Cruz Maltina no Maracanã. 37 agora no segundo tempo, 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Bom, Juninho e Júnior. Golaço, golaço, a falta bem batida, o Rafael entra bem atento no jogo na primeira oportunidade, dá o peixinho depois da bela cobrança do Nenê e empata o jogo. O Vasco que pressionava, que buscava esse gol, que não era brilhante na criação, mas que tentava o tempo inteiro. E aí a bela vantagem agora para o Vasco. Bom, segundo no confronto, 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo. O empate classifica o Vasco. Como não tem gol fora de casa, o Flamengo precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis. O Vasco, portanto, faz 2-1 na soma dos resultados e vai conseguindo a classificação. Fala, Júnior. Mais um erro de posicionamento, né? A defesa desse jeito, Luiz, ela não pode, como vinha fazendo quando as faltas estavam sendo batidas na intermediária. A falta lateral você tem que ficar um pouco posicionado para você pegar essa bola de frente. Ficou mal posicionada, foi bem batida, bom aproveitamento. 7º jogo seguido que o Flamengo sofre um gol de cabeça. O 7º gol nos últimos 7 jogos, viu, Luiz? E vem mais uma mudança aí no Vasco. Vai sair o Madison com a 2 para a entrada do Jean Patrick com a 13. O Jean Patrick que desempenha funções de lateral direito, no caso agora, e também de volante. Jean Patrick, portanto, com o número 13 entrando no Vasco no lugar do Madison, que faz uma carinha ali de que sentiu algum problema, o Madison na perna esquerda, né? Aí o Jean Patrick entrando. 38,5. Bola com o Emerson. Lembrando sempre, Madison fez contra, o Flamengo abriu o placar, aí o César Martins dominando, tocando no meio para o Jonas, a bola espirra, chega lá atrás Serginho para cortar, depois o Flamengo perdeu por contusão, o Guerreiro com 13 minutos, o Ederson com meia hora de jogo, Cirino tentou dominar para o meio, brigou pela posse de bola, aí vai Guinha Azul, rouba do Cirino, tenta sair jogando o jogo errado, lateral que favorece o time do Flamengo lá pela esquerda. 39 minutos do segundo tempo no Maracanã. 1-1 é o jogo. Na soma 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Veja aí o domínio do Márcio Araújo. Para César Martins. Ele vai dominando ali pela direita. O Vasco vai chegando a incríveis 7 vitórias em clássicos seguidas. Bola tocada na esquerda para Jorge. Jorge vai dominando, tocando mais atrás agora para Samir. 39, Samir domina.
Fez o levantamento lá na ponta direita. Chegou cortando de forma estranha o Rodrigo. Anderson Salles completou. A bola cai com o Rafael na esquerda. Rafael dominou. Ali com o pé direito, Pará tá pressionando. Rafael acabou perdendo. Jonas recuperou, caiu pro Emerson. Futebol na Globo, aqui é emoção. Brahma 0, 0 de álcool, tudo de Brahma. Mais uma vez a finalização do Emerson, né? Eu disse vitória aqui porque eu tô com essa soma do placar na cabeça aqui. O jogo de hoje tá 1-1, né? O Vasco vai ganhando na soma dos dois jogos. Olha como tá lindo o Maracanã. 5 para acabar o jogo no tempo normal, mais os acréscimos. Tem jogo pela frente. O Flamengo volta a cometer um erro para mim, Júnior, que é jogar individualmente. A bola chega no pé do Emerson, ele baixa a cabeça, conduz. Então, o coletivo do Vasco voltou a funcionar. E agora a vantagem emocional depois do empate é bem maior. Na finalização ele quis usar mais a força do que propriamente a precisão, já que ele estava numa posição privilegiada, né? Quase no bico da pequena área. Jean Patrick, Júlio dos Santos. Saiu com bola e tudo, é lateral que favorece o Flamengo, que tem muita pressa. Vai lá o Jorge para fazer a cobrança do lateral. 41 minutos do segundo tempo. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco. Quarta passada, 1-0 para o Vasco. Na soma dos resultados, o Vasco vai passando para as quartas de final da Copa do Brasil. A falta agora favorece o time do Vasco. Futebol na Globo, aqui é emoção. Itaú Uniclass Digital, seu banco onde você estiver. Rafael Silva foi desarmado. Recuperação do Flamengo agora com o Pará. Tentou jogar na direita para Canteiros. Chega no carrinho Cristiano. Lateral favorece o Flamengo ali pela direita. Márcio Araújo. 41,50 de bola rolando. Samir. Aí César Martins. Márcio Araújo, deu para ouvir, vai embora do Oswaldo de Oliveira. Márcio Araújo, levantando para o corte do Rodrigo. Lateral para o Flamengo, Pará tem pressa. Estamos nos minutos finais deste encontro de gigantes na Copa do Brasil. Márcio Araújo, tabelinha, Márcio Araújo tentou devolver. Não conseguiu fazer o domínio canteiro. César Martins tocou de cabeça. Júlio dos Santos toca na esquerda para Nenê. Nenê deu um chapéu no Pará e sofreu a falta. Já tem cartão o Pará. Está expulso de campo. Marcília. Correta a decisão do árbitro. Há 5 minutos atrás o Pará recebeu o cartão amarelo. Na entrada sobre o Nenê. E agora deixa o braço. Imprudência. O cartão amarelo se justifica e, por consequência, né, um amarelo mais outro amarelo no futebol é vermelho. Aí essa expulsão vai comprometer, já estava o resultado bastante difícil, né? Com menos um ainda vai ficar mais comprometido ainda. Uma bola parada, um erro da defesa, Luiz, são as únicas opções. O Paulinho deve ir para a lateral direita aqui e cobrir a vaga do Pará. Enquanto o Nenê vai ser atendido, vamos ver o gol do Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. O Alisson batendo pênalti. 3 para o Palmeiras, 2 para o Cruzeiro. Se a gente tiver, a gente pode botar. Temos sim, vamos botar para você. O Alisson bateu, fez o segundo. O Palmeiras de branco, o Cruzeiro com seu uniforme tradicional. Diferentemente da quarta passada, né? Classificação do Palmeiras. Aliás, no dia que o Palmeiras completa 101 anos de existência. Olha, o volante Edson do Fluminense já está com a delegação no hotel. Ele realizou um exame onde foi detectada uma fratura no nariz. Ele vai ser reavaliado nas próximas 24 horas para saber se será necessária uma cirurgia. 4 minutos. Ele vai jogar domingo, mas ele deve ficar fora por um período aí. Vamos aguardar um pouquinho. Você que estava acompanhando a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, com o Rogério Correia, tem agora imagens do Maracanã. Um clima elétrico de 1 para o Vasco, 1 para o Flamengo, na soma 2 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Um jogo disputado, brigado, que o Vasco vai levando a melhor. Com o empate vai levando a classificação. Bola lá para o Emerson. Vamos a 49. Emerson dividida. Bola vai saindo. O Nenê dá um chutão. O lateral favorece o Flamengo. O Oswaldo de Oliveira reclama. Quer uma outra bola.
Vai lá o Paulinho para a cobrança do lateral, arremessando pro Sheik. Cristiano de novo toca, a bola sai lateral. E aí o Emerson Sheik domina na ponta direita, marcado por 2. Saiu com bola e tudo. Então é tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. Diga. Jogadores do Vasco do banco de reservas pedem aqui uma punição ao Paulinho, porque ele veio pegar a bola e tentou agredir, tentou dar um chute, não pegou o chute, mas houve uma tentativa de agressão do Paulinho contra um Gandula, e os Gandulas hoje, como o Vasco é mandante, são do Vasco da Gama. O Paulinho levou o amarelo agora, viu, Gil? Cartão amarelo, portanto, para o Paulinho. 4 de acréscimo. Você viu ali o Zinho, que é auxiliar do Jorginho, trabalhando como gestor, mas volta para a beira do campo como auxiliar do Jorginho. Vai lá Martins Silva na cobrança do tiro de meta, já passamos de 45. Daqui a pouco tem as notícias do Jornal da Globo. Tem a Carol Barcelos com o placar da rodada e os gols desta quarta-feira eletrizante de Copa do Brasil para você. E o César Martins e o Samir foram lá para a área, Luiz, olha lá. E o Paulo Vitor vai para a cobrança. Ele fez o levantamento, exagerou, pede desculpas. A bola fica com o Martins Silva. Finzinho de jogo no Maracanã. Vamos para os últimos 3 minutos. Quem canta agora é a torcida do Vasco. César Martins dá um chutão lá para o ataque. Vai chegando para fazer o corte o Rodrigo. A bola cai na esquerda com o Cristiano. Cristiano tentou um chapéu e conseguiu, mas saiu com bola e tudo, tem pressa. O Márcio Araújo arremessando para o Canteiros. Ele protege na direita. Tenta a jogada individual. Rodrigo vai chegando, recuando para o Martins Silva. Aí o uruguaio de canhota dá uma despachada. Chega Paulinho. Entregou no meio para Jonas. Jonas tenta o drible. Levou para o pé direito. O Vasco é muito guerreiro. O Flamengo briga. A bola espirra, fica com o Márcio Araújo. Vai Nenê. Caiu o Márcio Araújo. O Emerson de Carvalho está marcando a falta do Nenê. Márcio Araújo vai para a cobrança. O Nenê reclama muito. O Emerson está muito atento ali, ó. Estava evidente na frente dele o lance, que foi assim. Falta. 47. Não há o que discutir. Vai para a cobrança o time do Flamengo. Ajeitando para fazer a cobrança de falta ali pela direita. O Flamengo vem cobrança, vem levantamento. Você vê o César Martins com seu 1,90 m. Paulinho vai lá para a cobrança da falta. Martins Silva orienta os companheiros de defesa. Instantes finais do jogo no Maracanã. O Vasco vai segurando a vantagem do empate. Paulinho fez o levantamento. A bola subiu para fazer o corte lá atrás e tirar. O Rodrigo, a bola vai ficar com o Paulo Vitor. Paulo Vitor protege, Thales pressiona. Paulo Vitor levanta para o ataque. Vai na dividida, Martins Silva e Marcelo Cirino. Martins Silva fica com ela. E agora o juiz tem o goleiro pedindo atendimento por esse encontrão. E aí ele para o jogo, provavelmente vai dar mais umzinho de praxe, né, Marcília? Mas agora o goleiro tem que parar, né? A falta aconteceu. O goleiro tem que parar, pode ser atendido, se fosse necessário dentro do campo, e acresce esse tempo dos 4 que ele já deu anteriormente. Nossa câmera lá do alto mostrando o Maracanã nessa noite elétrica. E um Flamengo e Vasco, um Vasco e Flamengo, aqueles ingredientes que fazem parte de um jogo de muita rivalidade. É muito coração. Fala com o Nenê. Um para o Vasco, um para o Flamengo. Na soma o Vasco vai se classificando. E a falta de Márcio Araújo sobre o Nenê. O Nenê com sua experiência caiu. O rapa do Márcio Araújo atingindo a perna direita. Era para cartão, Marcília? Não, nesse momento a tolerância, né, o bom senso de administrar esse final de partida para evitar coisas piores. Nenê fez o levantamento, a bola passou quase que o Thales tocou nela. Tiro de meta para o Flamengo, 48,50. O juiz olha para o cronômetro e apita. Fim de papo no Maracanã. O gigante da colina está classificado para as quartas da Copa do Brasil. O Vasco segue num ano absolutamente efervescente para a torcida do Vasco. Rafael Silva, o herói da classificação, fez o gol de empate. Fez gol decisivo na final do estadual. Fez gol decisivo hoje. O time deu volta olímpica. E agora convive com o
martírio da última posição no Campeonato Brasileiro da Série A. E num confronto de dois gigantes, passa pelo Flamengo e segue a sua luta por um título de relevância nacional na temporada. E mais do que nunca, tentando reencontrar autoestima, Luiz, força, energia para continuar sua luta no Brasileirão. Diga, Eric. Palavrinha aqui do Paulo Vitor. Mais uma vez o Flamengo sofreu um gol, como vem sofrendo. 7 jogos, 7 gols de cruzamento, Paulo. Acabou pagando caro com a eliminação, né? Com certeza, a gente não pode ficar procurando culpado. Quando toma um gol, acho que todos nós sofremos. Então a gente tem que corrigir isso aí. A gente sabe que chega uma hora que é o limite. E a gente está no limite agora porque essas coisas estão acontecendo e estão prejudicando a gente. O Vasco ainda está comemorando ali a classificação, né, Gil? É isso, Érico. Os jogadores todos vão agradecer o apoio da torcida. O Martim Silva é o primeiro que está saindo por aqui. Vamos ver se ele fala. Martim, uma palavra. O que representa para o Vasco classificar, esquecer um pouquinho do brasileiro e passar de fase sobre um grande rival? É importante. Copa do Brasil, competência à parte, ante o clássico rival. Isso é uma motivação extra para nós, que não abandonamos ainda a luta pelo Brasileirão. Teníamos confiança que hoje vamos a vencer e que vamos a revertir essa situação. E o grupo está dando mostra que ainda está lutando. Obrigado, Martim. Os outros jogadores ainda não saíram, Luiz, mas se der tempo a gente ouve aqui, de repente o autor do gol, o Rafael, enfim, ele te chama. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, Gil, câmera 360 do gol da classificação do Vasco, o gol de Rafael Silva, na cobrança do Nenê. A nossa câmera vai girando, girando. E olha onde está o Martim Silva, olhando, ele deu até uma olhadinha de lado para poder enxergar legal onde a bola tinha sido endereçada. Chegou o Rafael. Gaveta, Rafael Silva na câmera 360 e no microfone Globo, Gil. Ele me capacita todo dia para me trabalhar, então só tenho a agradecer a Deus. Artilheiro das decisões, Rafael. Me escutei. Você consegue explicar o que você sentiu no momento do gol? Cara, quando eu entrei, o Jorginho falou assim, é sua hora, decide o jogo para mim. Ele falou isso, dessas palavras. E na hora que teve a falta, o Serginho ia entrar na área, eu falei, não, Serginho, deixa eu entrar que eu vou fazer. E graças a Deus eu pude fazer o gol para ajudar. Aí o Rafael Silva é o artilheiro das decisões esse ano, iluminado realmente, Luiz Roberto. O gol da classificação do Vasco, do empate no jogo. E claro, da vitória no confronto. Ele tirou a camisa, fez o gesto de que a situação tinha se encerrado. E saiu em êxtase o Rafael Silva. E nós voltamos já já. Futebol na Globo, aqui é emoção.